beleza? Show de bola, tranquilidade. Hoje estamos iniciando o primeiro programa do Bola em Jogo, esse conteúdo que promete agitar as suas semanas aí de bet, de futebol também. Muita resenha, muito top. E hoje nós estamos aqui com a casa cheia, não é verdade? Estamos aqui com cada integrante de um time. Eu, obviamente, o maior de todos, do Palmeiras, obviamente, né? Quero agradecer aí pela presença de todos aí que vai acompanhar esse conteúdo. Então, assim, galera, toda semana vai ter muito assunto voltado a futebol e também muita resenha e muitas bets. E eu quero começar apresentando o meu amigo aqui. O problema dele é que ele não torce para um time muito legal, mas é um cara sensacional. Dan Bet, meu irmão, muito prazer em fazer parte dessa bancada com você e tenho certeza que vai ser um sucesso grandioso aí pra gente nesse projeto. Se Deus quiser, vai ser muito longo aí pra nós. Obrigado, viu? Obrigado você, Divan. Obrigado a todos vocês aqui que estão acompanhando. E ele veio falar do Palmeiras. Maior, né? O maior campeão internacional do Brasil se chama São Paulo Futebol Clube. Então, o maior já se fala, né? Não sei de onde o Edivan quer tirar algo aí. Nem mundial os caras têm. Então, mas bora que bora. Vamos falar muito de futebol, muito de São Paulo Futebol Clube e muita bet aí também pra vocês, tá? Tamo junto. Obrigado. E aqui do lado do Dan, temos um torcedor ilustre também, que vai fazer parte aqui da nossa bancada. Júlio, que também é santista, né? É difícil achar Tem santista aí? Um ser desse time, né? Obrigado, Júlio. Obrigado aí pela presença e tenho certeza que vai ser um projeto fantástico aí com a gente nessa nova caminhada. Obrigado, viu? Valeu, rapaziada. Tenho certeza aí que vai ser um projeto bom pra nós. Vamos falar aí de muito futebol, bet e sobre o maior campeão de todos, o Santos, né? Glorioso Santos. Que essa camisa enverga varal, né, Divan? Enverga lá. Os varal remendados. O enverga é a coluna do Zé. É muita história, muita história. Está envergado. E hoje nós temos um convidado. O convidado também vai fazer parte da nossa bancada, obviamente. DM, ele lá da cidade de Pirassununga, né? Onde é feita a cachaça 51. Está aí com a gente, com a camisa do Corinthians. Obrigado, DM, pela participação, pela presença aí. E tenho certeza que nós vamos fazer muita resenha. Sabemos aí de uns dotes seu aí sobre resenha e vamos poder utilizá-los. Obrigado, viu, DM, pela participação. Vamos pra cima. Eu que agradeço a oportunidade aí, tá participando. Tenho certeza que vai ser um projeto bem legal. Eu fico só vendo aí vocês cantando de galo, falando do maior. Peçam benção pro pai de vocês, o Corinthians. O único time que eu respeito aí é o Santos, porque eu gosto do Santos. O resto, questão de brincadeira. O Corinthians é pai de todos vocês. Essa é que é a verdade, meu irmão. E para começar já, né, o primeiro episódio do Bola em Jogo, né, que é um conteúdo, galera, que eu nem tô dizendo aqui para vocês. Vocês vão se surpreender com esse conteúdo que vai ser top demais. Vamos falar um pouquinho da final, né? Do final do Campeonato Paulista. A gente teve ali uma semifinal conturbada, né? E aí fomos para uma final onde, na minha opinião, o Palmeiras se abdicou de jogar tanto no primeiro como no segundo jogo. O Corinthians achou uma bola ali, acabou fazendo. Teve alguns outros lances importantes que acabou não decidindo de fato. Mas, na minha opinião, o Palmeiras parece que entrou de salto alto, apesar de que isso é o São Paulo que costuma fazer mais, né? Entrar de salto alto. Mas a questão é o seguinte, eu acho que o Palmeiras achou que a qualquer momento poderia ser campeão e não foi bem assim, né? Ô Demi, o que você acha sobre essa final do Campeonato Paulista, onde o seu time sagrou-se aí campeão depois de um jejum de 6 anos, onde a gente demos espaço aí para vocês se consagrarem, né? O campeonato foi muito justo, né? Esse resultado. O Corinthians fez a melhor campanha, não porque eu sou corintiano, mas o Corinthians foi o melhor time do campeonato e, com justiça, foi o campeão. Palmeiras, eu concordo muito com o que você falou, né? Acho que o Palmeiras entrou, sim, com uma certa soberba aí na final, principalmente o Abel, né? O Abel, ele gosta muito de, vamos dizer assim, entre aspas, desfazer dos adversários, né? Ele tem muito essa soberba. E, inclusive, o pessoal tá bravo com ele aí por conta das declarações aí nos microfones. Mas ele pediu desculpa, né? Pediu desculpa, tá bom. É um cara que não sabe perder, né? Mas acho que o futebol vai muito além da bola na rede, né?
O Corinthians foi muito bem taticamente aí na final, jogou bem, fez um campeonato bem regular. O Palmeiras aí, já na semifinal, um jogo muito feio aí contra o São Paulo, um jogo que nenhum dos times criou nada, aconteceu o pênalti, acabou indo para a final. O Palmeiras ainda teve a chance, né, no segundo jogo aí, graças ao querido Félix Torres, esse animal que deveria ser... Esse tava na máfia pesada. Esse aí tem que rescindir o contrato dele para ontem, justa causa. O cara tentou enterrar de tudo quanto é jeito esse título aí, que não vinha já fazia um tempo. E o Corinthians, além de ganhar o título, conseguiu frear aí o tetracampeonato do Palmeiras, assim como o Palmeiras fez com o Corinthians em 2020, né? E eu acho muito justo, final bacana, um pouco conturbado ali no final, né? Corinthians, torcida ali jogando coisa no campo, o Memphis acabou ali sendo uma peça fundamental para esse título do Corinthians, na minha opinião, porque aquele lance que ele subiu na bola, ali acabou o jogo. Ele conseguiu conturbar ali de um jeito que, né, fazer uma cera ali de um jeito que pôs fogo no jogo, e o Palmeiras, um pouquinho de psicológico que tinha, acabou perdendo. Para mim, uma final justa, um resultado justo. Muito se falou de arbitragem, né? Aquela pressão de arbitragem, porque Klaus é palmeirense, porque Canansan é palmeirense. Mas são. E eu não tenho nada para falar de... Não, mas o primeiro jogo, a arbitragem do Klaus certo. Não, sim, perfeita. O problema do Klaus é quando joga São Paulo e Palmeiras. Pra mim... O Klaus é muito palmeirense quando joga São Paulo e Palmeiras. É nítido o roubo que tem. Tanto a quantidade de cartões vermelhos, mas depois a gente fala sobre isso. Estão falando sobre... o meu time não tava na final, vou respeitar, desculpa. Depois você fala, Souza. Aí, então. E acho que foi uma final muito justa. O Corinthians conseguiu taticamente ali, o treinador do Corinthians, o Ramon Dias, conseguiu fazer um esquema tático ali, onde ele ganhou o meio-campo no primeiro jogo e também no segundo jogo. E foi muito justo. O Corinthians, mais uma vez, né, ganhando de forma sofrida, contando com um goleiro aí que tem muita estrela, é muito merecedor do que vem acontecendo com ele, tudo que ele sofreu na carreira nos últimos tempos, isso aí é muito legal também, a gente tem que ressaltar. O Hugo Souza, muito merecedor de tudo que vem acontecendo na carreira dele, e o Corinthians acabou sendo campeão aí, depois de 6 anos, como você falou, né? E freando aí o tetracampeonato do Palmeiras, que também é uma coisa que é importante, né, para a rivalidade dos dois clubes. Sensacional, e eu acho bem interessante também destacar que a questão do Palmeiras já vem um tempo que não vem jogando, né, não vem jogando bem, e o problema que eu percebo dentro do Palmeiras que o Abel tenta de alguma forma se esconder em alguma coisa, né? Ele usa sempre alguma coisa, alguma situação ele acaba... antigamente é porque não tinha um 9. Ficou 2 anos aí pedindo 9, 9, 9. Palmeiras trouxe o bendito 9. Que, pra mim, é um bom jogador, nada além disso. Tem muita coisa ainda pra mostrar. O Paulinho, pra mim, já é mais consolidado do que o próprio Vitor Roque. Mas ele é muito subestimado, não deveria pagar por aquilo que custou. Concordo. Mas a questão é o seguinte, assim como o Abel Ferreira, o Rafael Veiga também se esconde em penais. Isso né? que eu ia te perguntar. Se esconde muito através de pênaltis, e eu acho que isso, nos momentos decisivos, ele não conseguiu se sobressair. Então eu acho que o Palmeiras tem que começar a jogar como um coletivo. O Palmeiras fala que tem um dos melhores elencos do Brasil, eu acho que cara, se hoje, pra mim, com essas rameladas, o Corinthians tá praticamente no mesmo patamar do que o Palmeiras, em questão de jogo e tudo mais, tá muito fácil. Aproveitando e te questionar, já que você tá falando de jogadores, e o Felipe Anderson, que chegou ano passado, e até agora, não sei se é a posição, tá? Eu vejo que o Abel tá utilizando ele muito pela ponta esquerda. Agora, na Lazio, ele jogava muito por dentro. A gente acompanhando o Campeonato Europeu, tudo, ele jogava muito por dentro. Não sei se o Abel tá pegando os vídeos dele da época do Santos, que na época do Santos, o Felipe Anderson jogava pelas pontas, pelas beiradas, né? E eu não sei se isso tá impactando, não sei se você aí como palmeirense, pelos jogos que eu acompanho do Palmeiras aí, toda vez que o Felipe Anderson entra, pra mim é uma fria. Ele jogar na ponta esquerda tá acabando com o futebol dele. Porque na Lazio, onde ele teve os melhores momentos dele na Lazio, foi jogando por dentro. E aí, o que você acha aí do Abel tá utilizando ele desse lado esquerdo aí? O seguinte, vai colocar... Lógico, ele tá jogando fora de posição, mas vai colocar ele também... Lógico que agora, nesse momento, se ele quiser jogar, ele tem posição pra jogar. Mas antes não tinha, ele ia jogar no lugar de quem? Né? Na posição que ele jogava na Lazio. Então, chegar já jogando no lugar do Veiga seria difícil. Exatamente, né? Mas hoje o banco poderia dar pro Veiga ali e ele começar a jogar.
né? A mesma coisa também fizeram com o Estevão. O Estevão tá começando a ficar sobrecarregado nessa questão e os times já ganharam. É outra coisa Já aqui. ganharam também. É outra Sim, coisa. né? Eu acompanhando de fora aí tudo. O Estevão, pra mim, nesses 2 jogos das finais, foi engolido. Foi. Mas aí você vai imaginar, foi engolido pelo quem? Como que é o nome do cara? Alegria? O DM? Como que é o nome do cara? Angeleri. Angeleri. Alergia, não sei o nome do cara. velho. Uma baita contratação, né? Quando Muito ele pegou bom um jogador. Me barato, surpreendeu, cara. assim, Não, muito bom mercado. jogador. É. Eu tinha visto que a entrevista dele antes ele era centroavante. De centroavante virou meia, depois zagueiro e agora se encontrou na lateral direita e falou: não, agora eu me encontrei na posição. Realmente é uma surpresa, é uma alegria. É uma alegria pro corintiano que tem o Hugo, né? O Hugo, não sei quem era que jogava. Bidu. Bidu. Mas falando Ele tá do aprendendo a andar, né? Mas falando do Estevão, acho que isso é até importante pra carreira do Estevão, ele passar por jogos difíceis assim na posição que ele joga ali, pra ele conseguir diversificar esse tipo de jogo dele. Que já tá ficando um pouco Já manjou. manjado, aquele canto dele. Ele vai pro canto, corta pra dentro e bate. Ou joga Sim. pra dentro, aí passa o lateral, ele joga pro lateral cruzar. Então acho que já deu, né? Eu acho que a questão do Felipe Anderson, mano, ele não desaprendeu a jogar bola. O cara jogou 10 temporadas sem sofrer nenhuma lesão, né? Pô, fazendo participação, isso caramba. Era um puta de uma contratação. Mas a questão é que, não sei, mano. Eu, acho que eu sou fãzaço do Abel Ferreira, mas eu acho que tem que a Uma- hora de cobrar ele É, agora, uma porque queimada. ele pediu jogador pra várias temporadas e agora a Leila contratou E o- jogadores que ele E pediu. só adendo aí que você falou das lesões do Felipe Anderson, certeza que é por causa do Society, né? Aí é complicado. Esses campos de Society realmente dá Pronto. problema Tapete descolado, O tapete Dudu, descolado. o Dudu deu entrevista no Cruzeiro falando que essa lesão de joelho que ele teve foi por causa do Ah, Society. foi causa do Society. Ele sim. falou. Foi O causa... cara que é ídolo de vocês, o ídolo Que o- palmeirense de vocês O fala Dudu não é, que o meu, não Society é meu zoou. ídolo. O Dudu não é meu ídolo. Ah, Dudu mas per- da grande maioria. Mas é do Palmeiras. O Dudu perdeu perdeu a moral quando ele falou que ele já estava fechado com o Cruzeiro e tava se recuperando para jogar bem no Cruzeiro. Ali ele já perdeu a moral. Então, assim, pra mim não é ídolo do Palmeiras, não. Cara do... Não é ídolo do Palmeiras, não. Mas a gente falando da final, na opinião de vocês aí, quem que vocês acham que foi o destaque e a decepção aí dessa final? Destaque o Félix Torres, pô. Certeza. Verdade. Ele que colocou emoção no jogo, o jogo tava feio. Meu, vou falar pra você, que finalzinha michuruca, viu? Não sei que... fala que é o melhor time do campeonato e dá o espetáculo é aquilo ali, que a gente viu, os 2 jogos. Um gol só numa final. Um gol. Espetáculo, você não Isso viu é os tantos espetáculo? fogos que tinha lá, velho? Pirotecnia. Eu vi dentro do campo, do gramado. O Memphis Depay fazendo coisa de circo, subindo na bola. É, verdade. Mas pra mim, a maior decepção aí dessa final pra mim foi o Abel Ferreira. Abel Ferreira, Cara, pra mim, pelo que ele colocou o Palmeiras pra jogar, eu esperava muito do Palmeiras. Falei, É pô, verdade. você não jogou, beleza, o primeiro jogo, o segundo jogo, eu esperei que o Palmeiras fosse tentar amassar o Corinthians. Mas não! Parecia que quem tava com o placar era o Palmeiras, e era o Primeiro contrário, cara. tempo- Não teve, o Palmeiras finalizou o primeiro tempo? Acho que teve não, cara. 2 finalizações no jogo inteiro. Primeiro tempo foi terrível, mano. Bizarro. Terrível. Foi a chute do Garro na trave. E pra mim a decepção foi o Abel, e pra mim o destaque é o Hugo Souza. Não tem como falar Sim. que o cara é realidade. A gente tá indo buscar o Chico Bento lá na Arábia Saudita pra jogar no gol, com o Hugo Souza aqui, rapaz. Chico Cara, Bento. sou São Paulino, mas a gente tem que dar o mérito, mano. O cara tá Verdade. pegando muito. Dos E 20 goleiro bom. pênaltis, ele pegou 7. Pô, o goleiro, mano, goleiro pega a bola do jogo. Isso mostra que o Hugo Souza tá preparado pra ser goleiro de seleção brasileira. Ele pega a bola do jogo. Pegou na final. A bola mais importante foi aos 30 e poucos minutos aí, o chute de um jogador, que é o principal jogador do Palmeiras, ídolo do Palmeiras. Ele pegou o pênalti. E ele Então, E chegou no lembrando que Corinthians ele numa barca. pegou, no finalzinho também ali da fase de grupo, ele pegou a pênalti do Estevão também no final do jogo. porra, Verdade. o Hugo Souza é a mãe do Palmeiras. A mãe não, pai do Palmeiras, né? Pode ser a mãe. Mas é- Cara, mas vocês falaram aí, né, que no jogo, o jogo deixou a desejar e tudo mais. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Primeiramente, né, como introdução, nós temos todos aí mais de 30 anos, né? O Júlio tem mais de 30, Júlio? Tem. Ah, o Júlio é mais de 60 a mais. 31. Porque ele é o Benjamin Button. Ele é o Santista jovem que não Cara, existe. O que acontece? A gente não é nem questão de ser saudosista nem nada. A gente acostumou a ver os nossos times aí em grande nível, grandes jogadores, grandes jogos. Fala pra mim qual foi o último clássico que teve, que você sentou no sofá, assistiu e falou, meu, deu gosto de assistir esse jogo, Verdade. de jogar.
Eu lembro, Corinthians e Palmeiras lá em 2015, que foi um 3-3, e o Campeonato Corinthians Brasileiro, e né? Palmeiras... Hã? Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro. E aquele jogo que decidiu o campeonato de 2017, que o Corinthians estava praticamente morto, o Palmeiras em ascensão, e o Corinthians conseguiu ganhar do Palmeiras. Aquele também foi um jogaço. Fora isso, cara, eu não consigo lembrar de um Corinthians e Santos, eu não consigo lembrar de um Corinthians e São Paulo, que tenha sido um jogo assim que, pô, eu sentei e assisti e falei, nossa, que gostoso assistir esse jogo. Infelizmente, o futebol está se priorizando, no mundo inteiro acontece isso, né? Se priorizando muito a parte tática, e tá se perdendo individualidade, tá se perdendo talento. Então fica aquele negócio amarrado, muita tática e outra, muita pressão de torcida. Aí os times entram em campo, parece que mais com medo de perder do que propriamente querendo ganhar a partida. Então eu acho que é isso que acaba afetando um pouco da gente não ter o espetáculo como a gente espera. Né? E você falou também de clássico ser ruim. A própria final da Libertadores Palmeiras e Santos foi uma lástima, né? Horrível. Jogo horrível aquele jogo lá. Péssimo. E só tinha tudo caminhando para ir para prorrogação, para pênaltis. Foi um achado aquele gol. E você viu que as semifinais e as quartas de finais, tanto do Santos quanto do Palmeiras, foram jogos bons, né? Sim. Contra o Grêmio, contra o River, foi 4-0, né? O Palmeiras fez. Tudo jogão. Aí chega na final, num clássico, parece que os times é igual o Demi falou. Fica com medo da torcida, fica com mais vontade de não perder o jogo do que vontade de ganhar, de ir pra cima. A verdade é que são tudo bunda mole. Os clássicos hoje em dia é bunda mole. Não, o que aconteceu na hora da confusão lá, tudo. Há tempos que você não vê aquilo ali. De ter um empurrão, tudo. Nada contra a violência, tudo. Mas o As brigas nem são de Nada contra a violência. Caralho, a favor dela. Puta que pariu, mano. Nada contra a violência. O cara é praticamente... Mas as brigas de hoje em dia nem briga de verdade, você viu uns empurrãozinhos. Teve o tapa lá, o Martínez deu um tapinha na... Olha o tapinha aqui da... Deu um e depois pesco-tapa. e quer falar da gente depois, né? Quer falar, olha o corintiano. Nunca vi isso daí, que tapinha, velho. O goleiro foi ligeiro ali, velho. Tirou o rosto, puta esquiva, velho. Tá em dia. Esquiva tanto que esquiva até da bola, né? Esquiva tanto que esquiva até da bola, né? Ô, Edmar, falando em goleiro aí, já que a gente entrou no mérito aí do Marcelo Lombo e do Hugo, cara, o que tá acontecendo com o Everton? Acho que já deu o ciclo também, né? O Everton, a gente fala do que o goleiro pega a bola do jogo. O Everton, ultimamente, não pega a bola do jogo, não pega a bola... Eu tava vendo uma comparação recentemente, que assim, todo mundo fala que o Marcos é santo, né? São Marcos e tudo mais, mas a média de pênalti do Marcos é 16% de pênalti que ele pegava. O Everton tá 17%. A diferença são os jogos que pegam, né? Exatamente, a diferença é os jogos. O Marcos é lembrado até hoje pelo aquele pênalti do Marcelinho, entendeu? E então, assim, aquilo, né? Goleiro de jogo grande. A mesma coisa o Cássio no Corinthians. O Cássio tinha jogo contra o Naviraense, contra o Avaí, que ele dava cada falha, que parecia que ele nunca jogou bola na vida. Aí pegava os clássicos finais e ele fechava o gol. Eu vou falar pra vocês que a gente aqui, São Paulino aqui, tudo. Tem um Rafael... depois do Rogério Ceni, pra você ter uma ideia, o Rafael, depois do Rogério Ceni é o melhor. O Rafael, que não é goleiro de jogo grande. Tanto que passamos aí, decisão de pênaltis aí, a gente não passa nenhuma. A gente perdeu aí já pra Água Santa, perdemos pro Botafogo aí nas finais da Libertadores, sem ele acertar um canto. Um goleiro, rapaz, que joga no São Paulo Futebol Clube, sem não acertar um lado. É inadmissível, cara. É isso que eu tô falando assim, goleiro de time grande... Tem que pelo menos uma bola, ele é obrigado a pegar. Um pênalti, o goleiro de time grande é obrigado a pegar. Um pênalti, ele é obrigado a pegar. Agora eu não sei o que acontece com o Corinthians. O time desgramado pra achar goleiro, rapaz. Quando não tinha nada, achou o Cássio, terceiro goleiro do PSV, veio. Pum, deu certo. Aí o Cássio ia sair, veio o Carlos Miguel. Eu acho que o Corinthians, dá graças a Deus, o Carlos Miguel foi embora. Que esse cara aí, mano, mascarado, deve estar... Aí apareceu o Hugo Souza, jogava no... Mano, o cara jogava no seriado, velho. O seriado Chaves, irmão. Jogava no Chaves, velho. Mas o Carlos Miguel também era um puta de um goleiro. Puta de um goleiro. Mas o Corinthians agradece que ele foi embora, cara. Porque o Hugo Souza, mano, fez ele esquecer. Você tá esquecendo de um cara aí, que é um cara que ofuscou o Cássio, só não tomou a posição dele porque machucou. O Walter, né? O Walter, baita goleiro também. Um baita goleiro. Que depois foi pro Cuiabá, né? Cuiabá. Tá no Mirassol agora, reserva do Muralha. Ave Maria, esse goleiro aí, mano. Esse aí tá pagando pecado. Reserva do Muralha, é isso mesmo? O cara fala assim, eu ser reserva do Cássio, eu entendo, né, cara? Agora do Muralha, rapaz. Não, você viu o Muralha?
um tanto de falha no Campeonato Paulista aí. Ô, Demi, no Campeonato Paulista, que eu me lembro, acho umas 4 falhas. Só contra o Corinthians ele falhou os 2 gols. Também ele Contra o falhou. Santos, contra o Corinthians ele falhou os 2 gols, que ele tava dentro do gol. Eu nunca vi isso daí na minha Muralha vida. tá mais pra cerquinha, né, mano? Por quê? Alambradinho. Muralha. não. Ah, muralha, entendi. Nossa, você é ruim de... É São Paulino, né, cara? É. Esperar o quê? Agora faz alguma coisa de duplo sentido, você não gosta. Entende Mas o São Paulo rapidinho. tem um grande goleiro lá também, que é o Jandrei. Vai Nossa casar, cara. senhora. Esse daí é o maior chamagol que eu já vi na minha vida, cara. Mãozinha de Nossa, jacaré. aproveitando, esses dias eu tava assistindo o Showball, Sidão. Nossa. Sidão, ele consegue entregar no goleiro que Showball, fechava o olho pra cara. pegar a bola, cara. Ele entregou no showball? Entregou, não te Ah, mandei você mandou, mensagem? é Eu Mas falei... e o Volpe? Nossa. Esse daí é o seguinte, mano. É outro também, bracinho desse tamanho aqui, ó. Esse chama gol, Mano, velho. ele era ídolo lá no México, mano. É, Como que batedor de pênalti. Ídolo no México. Mas é mano. por isso que eu falo, esses jogadores, tem jogador... Vocês estragam- vocês estragam Não, o não é jogador. que a gente estraga, não. É porque tem jogador que é bunda mole mesmo. Tem jogador que é bunda mole. não aguenta que não também jogar. aguenta jogar em time grande. Isso é verdade. Tem jogador que não aguenta jogar em time grande. É isso aí, tem que jogar em América do México, Toluca, todo o respeito do mundo pra esses times aí. Mas não é grande como jogar no São Paulo Futebol Clube, substituir Rogério Ceni, o maior goleiro da história do futebol brasileiro e mundial. Que Mas isso, esse é o peso. mano? Esse Rogério é o Ceni, peso. Rogério Que Ceni, isso, Quem filhão. corta o microfone dele? Que isso? Rogério Ceni é 1000 vezes melhor que Carlos Germano, do que Marcos, do que Ronaldo Giovanelli. Não, você falou mundial, mano. Mundial. Ele é melhor Ele que o é Buffon? O Buffon Sem mora dúvida. não, Quem vai demais. querer? Quantos gols? Buffon mora em Que Marte. isso, mano. Ó, eu Pelo vou amor de puxar pra Deus, você mano. aqui. Quantos. Ó, chama os comerciais aí, pelo amor de O Deus. Rogério mano. Ceni pegou mais pênalti que o Buffon, filho. O Rogério Ceni já pegou mais pênalti. Se eu não me engano, o Rogério Ceni é o 3º maior pegador de pênalti da história do futebol. Eu Mas vou ele pegar aqui pra buscava vocês no aqui, pênalti ó. bacana. Vou falar. Vocês estão falando que eu sou Sabe maluco. quem é louco, melhor que vocês. o Rogério Ceni? Pato Abondanzieri. É melhor que Deus o... me livre do Boca Juniors. Goleiro argentino não presta, rapaz. Nossa, aí você foi fundo, hein? Cara, sobre o Rogério Ceni é muito do que o Dan tava falando no começo da resenha aí. O Rogério Ceni é o cara que pegava a bola do jogo, ele em grande fase aí. Nossa, que ele fez aquela vez contra o Liverpool, velho. Poucas vezes eu vi uma atuação de um goleiro num jogo que pegou tanta bola decisiva como ele fez naquele Mundial. E curiosamente o Cássio depois no Mundial, pelo Corinthians, fez algo parecido. Mas Não, pra tudo mim, o bem, eu Rogério concordo. mais, né, Mas do jogo. dizer que ele é o melhor a nível mundial, não, mano. Tem muitos Não, melhores. A nível mundial não, mas um top 20 aí se fizer... Não, com Ah, certeza, sim, com sim. certeza. E entra com louvor ainda, não Mas tem que problema. falar pra esse cara aqui, Mas ó, aí- não pra Ó, nós. vou falar pra vocês. Eu falo pra vocês, mano. Vocês estão. Ó, onde vocês. você Quem é quer- Buffon? Que é os maiores defendedores de pênalti mundiais. O Rogério Ceni tá em segundo lugar com 51 pênaltis defendidos. Ele só perde pra. Quem é esse? O Yashin. E o Yashin é melhor que ele. Não. Você nem conhecia esse Yashin, tá vendo? É o que? Ele jogava no Super Campeões. O cara O é Yashin contradição, tá ele vendo? jogava com o Oliver Tsubasa, aquele Yashin, Super quem é Campeões. Yashin? Mas Ele o tá Rogério- numa lista... Filho, aqui, ó, ele tá na frente do Dida. Olha lá, na frente do Dida, na E o frente de Yashin Diego também. Alves, na frente de O Pagliuca. Yashin também. Olha aqui, ó. Ah, Sabe Mas, quem é amigo, melhor que o... Sabe quem é melhor que não, o... acabei de olhar aqui. O Volpe é o nono, mano. É o nono. Aí, ó, então essa lista aí, não apaga essa lista aí, parâmetro, vai. mano, não é vai, parâmetro. Essa lista aí... Não é? Sabe quem é melhor que o Rogério Ceni? Eguita, mano. Eguita foi muito Eguita. melhor que o... Só se for pra... Defesas absurdas. Só se for pra... Mas voltando aqui Só ao se o Campeonato nariz for Paulista. melhor. Ô, Mas DM, né? tem que levar em consideração também que geralmente a carreira dos goleiros aí dura, sei lá, 10, 15 anos. O Rogério Ceni jogou 48 anos, velho. É. Então tem Vai isso falar também. do Fábio, então. Tem isso também. Mas eu vou te falar uma coisa, o Dida pegava muito mais pênalti que ele. Ai, começou a falar primeiro. É, Volta pro não, Paulista aí. característica Não, diferente, volta né? pro Paulista Mas aí. falando aqui do Campeonato Paulista, que na sua opinião, quem você acha, DM, que foi a decepção, né? A maior decepção ali e o destaque? Você fala de o melhor jogador, o melhor equipe. Não, o destaque, na sua opinião, o que você achou de destaque, né? E de decepção, independente se é jogador, equipe, na sua avaliação. Destaque, na minha opinião, o time de São Bernardo, um time muito bom. Um time que tá na 3ª divisão, né, do Campeonato Brasileiro. Mas é um time aí que bateu de frente com os grandes aí. Gostei muito de ver jogar. Fabrício Daniel, que já era um jogador bem conhecido. Léo Jabá jogando muito bem. E eu gostei muito do São Bernardo. E a decepção? Por tudo que hoje representa no futebol brasileiro nos últimos anos, né? Que tem... É o time aí que tá brigando pela maioria dos títulos, né? Junto com o Flamengo, o Palmeiras, com essa força que tá.
acredito que a decepção tenha sido o Palmeiras, mesmo chegando na final, até porque sofreu bastante para passar de fase. Né? Sim, com certeza. Eu compacto também. E você, Júlio, na sua opinião, quem foram os destaques e as decepções? Olha, o destaque, infelizmente, foi o Corinthians. O Corinthians fez uma bela campanha, igual o DM falou. Foi a melhor pontuação da fase de grupos. E jogou do jeito que tinha que jogar. Jogou a final, a gente fala que foi uma final feia, mas jogou do jeito que tinha que jogar. Jogou com o regulamento debaixo do braço. Fez um bom jogo lá no tapetinho, né? E a decepção realmente o Palmeiras. O Palmeiras todo mundo esperava mais, né? Tanto na fase de classificação, o Palmeiras se classificou na última rodada, né? E esse ano foi um ano pro Palmeiras que teve as contratações que tanto a torcida questionava, que na minha opinião não precisava tanto igual a torcida pesou nesse ponto. E o Palmeiras teve essas contratações e mesmo assim ainda não conseguiu desempenhar. Mas também tá cedo, a temporada do Palmeiras tá começando agora, mas falando de Paulistão foi a decepção, sim. Na minha opinião, a decepção foi a Ponte Preta, né? A Ponte Preta tinha tudo para se classificar. No último jogo, né? Palmeiras dependia de combinação de resultados. A Ponte Preta só dependia dela para se classificar. Não se classificou. Então, para mim, ali, o trabalho do Alberto Valentim, que é um bom técnico, mas é questionado também nessa questão. Para mim, dava para passar no lugar do Palmeiras. Aí, se seria diferente, talvez um possível Corinthians e Santos numa final, né? Poderia isso acontecer. E fizemos de tudo para ajudar a Ponte Preta ainda. Hein? Também teve essa questão. E de destaque, é duro falar isso, mas é o Corinthians, né? O Corinthians jogou desde da fase classificatória até todas as fases mata-mata muito bem, né? Jogou aquilo que cabia ao time a jogar e na final ali, neutralizou o Palmeiras no primeiro jogo, né? Conseguiu o gol, que na minha opinião também teve ali, lógico que o corte do Yuri Alberto foi muito, muito feliz, mas o Everton Alligator, né? Tirou o bracinho ali, infelizmente. E no segundo jogo, o Palmeiras, infelizmente, se abdicou. O primeiro tempo foi terrível. Eu achei que o segundo tempo ia ser muito melhor. Foi um pouco melhor, mas não conseguiu ali vazar e aí acaba não ganhando, não indo para uma disputa de pênalti que poderia ter mudado o jogo, né? Mas na minha opinião, foi isso destaque e decepção. O Corinthians, pra mim, ele levou o Campeonato Paulista mais a sério que todos, né? O Corinthians levou ali realmente o Campeonato Paulista como se fosse vamos dizer, vida, né? A vida, a Libertadores deles, porque a Libertadores certo, realmente ele ajudou ainda mais a eliminação, porque realmente ali os caras já dá aquela motivação de jogar um clássico, ainda mais contra o seu maior rival, que é o Palmeiras, tudo. Eliminados, era o ano dos caras. Se os caras não fossem campeão, a torcida, irmão, todo mundo sabe o que a torcida ia fazer. Era papo de invadir, era papo de Memphis já tá voltando pra Holanda, era isso, cara. Então, o Corinthians levou o Campeonato Paulista muito a sério e quando você joga uma final, a gente falou da final feita, mas jogou como se deve jogar pra ganhar. Jogou para ganhar, jogou com regulamento embaixo. Final se ganha, né? Se ganha, exatamente. E vale lembrar que o final da temporada o Corinthians já deu uma evoluída, né? Antes de começar o ano de 2025, em 2024 o Corinthians deu uma evoluída e aí só continuou crescendo em 2025. Mas a verdade é essa, né? Mas também parou por aí. Né? O Corinthians, mano, podem ficar com raiva de mim e tudo, mas o Corinthians foi feito para andar de busão, não de avião. Então o Corinthians é bom aqui no Brasil. Fora, é isso daí que a gente viu, né? Não, o seu time tá voando. Você fala agora. Estamos na Libertadores. Lógico que nem começou. Na Copa do Brasil, o último que você tinha visto era criança ainda. É o que, só ressaltando aí pra fechar, falando dos destaques, né? Como vocês ressaltaram, o Corinthians destaque, com certeza, né? O campeão sempre destaque. Eu acabei ressaltando o São Bernardo porque, pra mim, dos times menores, porque a gente tem que olhar pra esses times menores no Paulista, né? Porque os times grandes, cara, não é mais que obrigação chegar pelo menos na semifinal do Paulista. Verdade. Mas falando aí sobre o campeão aí, o Corinthians, um jogador em especial que eu gostaria de ressaltar é o Carrilho, cara. O Corinthians contratou esse cara o ano passado, da segunda divisão da Arábia, veio custo zero, um cara que estava encostado, pouca gente conhecia, e o cara simplesmente joga muita bola. Muito bom jogador. Dono do meio-campo do Corinthians, muito bom jogador. Envolvedor, driblador, controle de bola absurdo, o cara com uma visão fantástica. É um cara assim que esse ano aqui, todos os jogos que ele jogou bem. Não teve um jogo que ele jogou mal, não, ele jogou bem. E é um cara que hoje é exaltado pela torcida, e para mim foi o melhor jogador do campeonato.
Carrilho. Verdade. Muito verdade. bom jogador. Muito bom Ele jogador. dita o ritmo, né, do meio campo. Ele sabe a hora de acelerar, de parar. Não é um cara que você vê batendo, chegando, né? Exato. E Agora não é tem bem chapa de pé, né? É só 3 dedos. É. Agora vocês já falaram muito de Paulista, eu não quero saber disso aí. Vocês estão vivendo de passado. Vamos falar de presente. Vamos falar do maior campeonato, pra mim, do mundo. O campeonato mais difícil do mundo, que é o Brasileirão, tá? Não sei quem fale que é Premier League e tudo, mas o Ipswich ganha do Liverpool? Não vai ganhar. Agora, aqui no Brasileirão, o Mirassol pode ganhar do Flamengo, entendeu? Aqui é o maior campeonato, é o campeonato mais difícil do mundo, não tem como falar, tá? Pra mim, o Campeonato Brasileiro é o maior campeonato do mundo. E a gente teve a primeira rodada, já iniciamos aí o Campeonato Brasileiro, já com algumas surpresas, inclusive do São Paulo Futebol Clube. Que contra o Sport, amigos. O poderosíssimo o Sport, o Leão. O Leão. São Paulo se assustou com o rugido. O Leão aprontou pra cima do São Paulo no Morumbi. Conte-me mais. Eu estava lá, direto do Morumbi, com meu filho, desiludido, triste, e eu revoltado com o São Paulo Futebol Clube. Simplesmente São Paulo 0 e Sport 0. Como que pode, amigo? Um time que acaba de subir pra Série B enfrenta o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo, pra pegar o poderoso Sport, olha o Zubeldia. 3 zagueiros, 3 volantes e 2 atacantes pra enfrentar o poderoso Sport. O medo era tanto de perder que conseguiu um empate, Zubeldia. Mas eu sei por que o medo. Zumagia. Zubeldia. Eu sei o porquê o medo. Ah. Lucas Lima, 10 é a faixa. Ah, não vem falar. São Paulo realmente tremeu pro rugido do Leão e vou falar pra vocês aqui, sendo bem honesto, o São Paulo Futebol Clube precisa tomar atitudes urgentes antes que seja tarde, tá? Antes que a gente saia da Libertadores, antes que a gente fique brigando pra não cair. O Zubeldia tem que cair o quanto antes. Não tem que deixar. Volta Dorival. Eu também não quero ele. Diniz. Não quero esse Dorival, não quero esse Alf, não quero o Alf, não, do meu time. Não quero. Diniz, muito menos. Daqui a pouco eu falo quem eu quero para ser técnico do São Paulo que daria jeito. Daqui a pouco eu falo. Vocês vão falar, você é doente. Mas tá bom, eu vou falar. Mas falando sobre o jogo aqui de novo, o São Paulo, ainda bem, aos 2 minutos teve um pênalti. Que fale do pênalti agora. Fala do pênalti. Ué, não, você tava chorando aí do pênalti do Vitor Roque. Eu amo o São Paulo Futebol Clube, mas eu falo pra vocês. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Só que o juiz acendeu a luz, porque precisava compensar aquela final, né? Então já compensou rápido. Compensa Contra o poderosíssimo Sport. Compensa contra o Sport. Entendi. Só que o São Paulo é o clube do quê? Clube da fé. A gente é certinho. Uhum. A gente é certinho. E aí o Caleri, por mostrar nosso fair play... Toca no Caleri que é? Na puta que pariu, porque menos no gol é. Ultimamente, menos no gol é. O Caleri bateu um pênalti que deve estar vindo pra cá aqui, deve estar chegando aqui na área franca, deve estar chegando em algum lugar aqui. Porque que pênalti horrível, Caleri. Horrível, meu filho. Você não tava jogando uma final de Libertadores, você não tava batendo pênalti contra o Bayern de Munique. Agora o senhor me bate um pênalti daquele, horroroso. Mas ainda bem que ele perdeu, porque ia maquiar o jogo do São Paulo. Porque se o São Paulo faz 1-0, o São Paulo ia ficar com esse 1-0 aí até o final do jogo e ia maquiar. Ia maquiar o desempenho do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo não jogou nada. O primeiro tempo, o São Paulo teve 3 finalizações. 3 finalizações. É bizarro. 3 finalizações contra o Sport. Jogando no Morumbi. 40 mil pessoas estavam no estádio. 40 mil pessoas pra ver 3 finalizações no primeiro tempo. É uma vergonha. Vocês estão de sacanagem. De escalar Luiz Gustavo, Marco Antônio e Alisson para volante. E sem um meia de criação. Com detalhe, com Ferreirinha no banco, com Ferreira da base, com Alves da base que pode jogar. O Zubeldia não utiliza a base. É uma vergonha. É uma vergonha o que o São Paulo vem produzindo, tá? E teve tempo pra treinar. Foi eliminado aí do Paulistão, teve mais de 15 dias. Tempo pra treinar teve. Tava todo mundo descansado. E aí, jogadores? E aí? Vocês vão ser omisso? Vão ser bunda mole? Pra chegar nesse nível? De não conseguir fazer 3 pontos contra o Sport era obrigação. Obrigação. O São Paulo Futebol Clube precisa mudar urgentemente. 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 Porque tem a base que tem. O Rian Francisco fez uma puta copinha e o moleque não joga. Pra vocês terem uma ideia,
O Rian Francisco, sabe que hora que ele entrou em campo contra o Sport? Jogou 1 minuto, hein? Jogou 1 minuto porque o cara do Sport teve que sair de ambulância, aí abriu mais uma substituição e colocou o moleque pra jogar. Não existe, cara. Tô esperando Todo esse fenômeno mundo. aí, Rian Francisco. O Rian Francisco, irmão, ele é uma mistura de Ronaldo Fenômeno Ai. na base. O cara que dá duas cavadinhas. Ô, Dan, para com isso, os caras vão derrubar o canal, velho. Irmão, caras vão o denunciar. Rian Francisco, cara, gente, ele tem a finalização do Ronaldo Fenômeno, na arrancada do Ronaldo Fenômeno, frio na frente, igual o Ronaldo Fenômeno. Como que não? E joga 1 minuto? É porque o Zubeldia é argentino, porque o Zubeldia, Só se ele fosse sabe o Ronaldo que, Fenômeno, que o Rian Francisco ele pode estar na seleção brasileira e acabar com a Argentina. Então ele tá fazendo o quê? Ele tá segurando, moleque. Porque o Rian Francisco é um craque. Aí ele insiste em quem? Na merda do Caleri. Caleri, mas caneludo. Você isso mas aqui, calma aí. ó. Você isso aqui, Ô, Demi, você já tinha falado Caneludo. pra ele do Caleri? Caneludo. Hã? Você já tinha Caneludo. falado pra ele do Não Caleri? dá mais. Não é só pra ele, não. Pra todo amigo meu. Ah, eu também já tinha Vai. falado. Ele tá sofrendo porque quer, que eu já tinha Caneludo avisado. não dá mais. Ó, o São Paulo. Não. O São Paulo que tem o 10, que é o Luciano. Esse daí também. Ó, quando a gente ganhou a Copa do Brasil, o que a gente tinha que fazer? Caleri e Luciano, muito obrigado. Obrigado por tudo. Mas deu a hora. Era hora de ganhar dinheiro com esses caras. Agora ninguém vai querer. Ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar por eles. O Real Madrid fez isso com o Cristiano Ronaldo. Com o Cristiano Ronaldo. O Real Madrid falou: obrigado. Tchau, tchau. O Palmeiras tem essa característica. A Leila pode ter todos os defeitos dela. Só que ela encerra ciclo no Palmeiras. Ela mandou embora o Rony. Ela mandou embora o Dudu. Acabou. É isso. A Leila pode ter todos os defeitos do mundo, mas ela faz o que tem que ser feito. Agora o São Paulo fica refém de jogador. A instituição é maior que qualquer jogador. Ah, ídolo. Eu não quero saber de ídolo, eu quero saber de resultado em campo. Volta Remes. Quem? Rames Rodrigues? É? Ah, vai cagar você ainda. Mas Tá enfim, arrebentando, viu? pra finalizar aqui sobre o São Problema Paulo dele é Futebol Clube, uma partida pífia, horrorosa, tá? Péssima. Não, vamos encerrar não, tem mais um pouco ainda, vamos falar de São Paulo, ó. Eu tava vendo aqui o ranking das avaliações dos jogadores de São Paulo. O melhor, a melhor nota foi do Rafael, 4.1. Ele pegou, realmente ele pegou... E a pior nota, adivinhem quem? Ah... O nosso queridíssimo Jonathan Caleri. Mas o Caleri, o 3.0. jeito dele, desde que ele terminou com a Fusca, que era a mulher dele lá da Argentina, ele entrou, parece que ele ficou meio depressivo. Agora ele tá saindo com uma menina aí de férias com o ex agora aí, e aí pode ser que ele deu um... Nossa, mas ele começou ontem, porque... Não, começou ele foi visto num japonês aí, trocando carinhos com uma menina aí, então pode ser que ele volte à fase, mas tá na hora dele pegar aqui, ó. Caleri, pega seu banquinho e vá lá pro banco de reserva, tá? O problema é que o reserva dele é ele, um craque, André Silva. Ah. Não, e o poderosíssimo Sport jogou com Duqueiroz e Lucas Lima, né? Os renegados, cara. Horrível. Ó, gente, o Sport, eu vou falar pra vocês aí, tá? Até a galera aí que gosta de betar tudo, aproveita aí. Toda vez que o Sport for jogar fora de casa, pode pegar finalizações aí no primeiro tempo aí a favor do time mandante, porque o Sport vai fazer isso, jogando fora de casa, vai jogar atrás da linha da bola, tá? Vai ser amassado por todo mundo. É porque o São Paulo não tem capacidade de amassar o Sport, porque jogou com 3 volantes e 3 zagueiros. Então, isso realmente foi... deixamos de ganhar 3 pontos, tá? Esse empate ficou com gosto de derrota. Pro São Paulo foi péssimo no campeonato, péssimo. Jogos assim, quando pega Sport, Mirassol... Ceará, no Morumbi, tudo é jogo pra 3 pontos, amigo. E também no Sport tem o poderosíssimo Pablo também, que jogou bola, né? Puta, ele tava lá. Tava lá. Saudades, né? Cara, agora eu vou falar pra você. O cara não presta nem pra fazer uma lei do ex, hein? Hã? O cara não presta nem pra fazer uma lei do ex. É o único que não consegue cumprir. Tô indo embora. A mala já está lá fora. Esse aí é bom. Agora, Mas, esse assim, jogador aí é fraco, hein? O que eu acho do São Paulo é o seguinte, mano. O São Paulo, até te fazer a resenha no grupo que nós temos, o São Paulo vive... As glórias do São Paulo vivem do passado, mano. Os caras falam que São Paulo... Ah, o São Paulo é o maior campeão intercontinental. Beleza, mano. Mas isso aí foi há quanto tempo? Então, quer dizer, hoje, por exemplo, hoje quem é melhor? O Palmeiras ou o Penharol? Palmeiras, obviamente. O Penharol tem muito mais Libertadores, mano. Então, assim, se a gente tem que falar, futebol é momento. Futebol é momento. O São Paulo já não vem tendo o momento bom deles há muitos anos. Há muitos anos. O São Paulo ganhou passou, né, pra final da Copa do Brasil
roubado também. Foi roubado. O pênalti do Palmeiras lá foi roubado. E o Campeonato Paulista que teve quando ganhou também foi na Bacia das Almas. Então, assim, o São Paulo não ganha um título de expressão, assim, lógico, a Copa do Brasil é um título muito expressivo. Tá, que você nem ia falar. Não, é expressivo, mas assim, Mas a nível... pra história do a São nível Paulo... Campeonato Brasileiro e tudo mais, não tem. Então, assim, o São Paulo falta o quê? Mano, falta dar uma mudança geral ali, porque senão, cara, vai continuar assim por muitos anos. Por muitos anos. É o que eu imagino do São Paulo, assim, sendo segunda ou terceira prateleira do cenário nacional. Verdade. E essa bagunça vem fora de campo, né, do São Paulo. Acho que isso reflete muito o que a diretoria do São Paulo vem fazendo. Principalmente o blogueirinho. Nosso presidente é blogueiro. O negócio dele é passar a mão lá na CBF porque ele quer ser chefe de delegação para a Copa do Mundo. É isso que ele quer ser. Tá? Ele não tá pensando, ele não está pensando no bem do São Paulo Futebol Clube. O Júlio Casares, ele tá simplesmente, ó, nem aí. E o Belmonte é outro, omisso, que não cobra. Temos confiança. Temos confiança, ó. Mas o Beldia, Irmão, confiança no quê, cara? No quê? E eu fiquei preocupado, sabe? Olha a loucura do que eu vi, tá? O presidente da organizada do São Paulo Futebol Clube, ele no Instagram, depois do jogo contra o Sport, ele colocou... Fala o nome dele, o nome dele é muito legal. O Baby? O Baby. Olha o nome do... Nada, a coisa os caras me bater, deixa eu ficar quieto. Esperto! O cara é doido. Baby. O simplesmente falou que esse esquema de 3-5-2, o Zubeldia... Eu achei estranho que o Zubeldia falou assim, não, é o esquema que eu gosto. Se não é o esquema que o técnico gosta, por que ele tá jogando? Aí o Baby falou que chegou a notícia pra ele que isso daí é coisa do Milton Cruz e do Muricy Ramalho. Que o Muricy que colocou na cabeça do Zubeldia que tem que jogar com 3 zagueiros. Então traz o Muricy. Por que o Muricy não vira técnico então? Se ele começou a palpitar na merda do time do São Paulo, na escalação do time do São Paulo, volta então, Muricy. Aqui não é trabalho, meu filho? Quem sabe jogar com 3 zagueiros é você, né? O Zubeldia. Para de ficar jogando bocha com o Santista, com os velhos Santistas da sua idade aí, e vem pra beira do campo. Entendeu? Vem pra beira do campo. Agora, o senhor não pode vir querer palpitar no esquema do Zubeldia. O Zubeldia é ruim? Ele é ruim. Ele faz merda? Faz merda. Só tá fazendo tragédia? Só fazendo tragédia. Mas ele é o técnico do São Paulo ainda. Infelizmente é. Então ele que manda. Então, o senhor não se meta no esquema tático do São Paulo. O São Paulo não pode jogar com 3 zagueiros e 3 volantes. E me preocupa. Agora, volta. Ele tava num podcast agora aí do Aloysio, inauguração. Ele falou assim que o Dorival, a Argentina jogou com 4 volantes. Que se é aqui no Brasil, o Dorival, se o Brasil joga com 4 volantes, o Dorival ia ser fritado. Agora eu entendi. É dele essa arte aí, do São Paulo jogar com volante, 3 zagueiros. Irmão, é a Argentina. Na Argentina não tem Luiz Gustavo. A Argentina tem Paredes. Depou. Tem... Quem mais o outro que jogou lá contra o Brasil? O Enzo Dias, né? Enzo Dias. Agora a gente tem Luiz Gustavo, irmão. 41 anos nas costas. Joeliton. Esse aí é o Brasil. Mas tá falando do São Paulo. O São Paulo tem o Luiz Gustavo. O São Paulo tem Marcos Antônio, tem o Alho. Mano, não se compara. Não se compara. Então, gente, é isso. Porque o São Paulo realmente me tirou do sério. Não sei o que vai ser da gente. Não sei. Espero que o Zubeldia caia logo, tá? Agora vamos jogar contra o Talheres aí. Mas aí, tira ele e coloca quem na sua opinião? Não, aí que eu vou falar. Eu já falei pro DM isso aqui. É o cara que é identificado com o Corinthians? É. Mas ele já foi técnico do Palmeiras. E foi escorraçado. Mas naquela época ele era ruim, todo mundo melhora. Mas o Tite... Mano, tá bom, fala, vai. O Tite São Paulino, vamos... Ó, se desse pra mim assim, ó, Danilo, você assina o Tite, eu assino na hora, eu busco ele no aeroporto. Tite, vem, eu te busco no aeroporto. Eu te busco, te levo pra almoçar, tudo que você quiser. Vem pro São Paulo, que você é da gente. Aí... Você arruma o São Paulo Futebol Clube. E a torcida no começo vai ficar meio assim e tudo, mas você vai dar certo. Se o Tite vem... Ó, olha aqui que eu tô falando pra você. Se o Tite assume o São Paulo Futebol Clube, o São Paulo é campeão da Libertadores. Que isso? O Tite, o São Paulo é campeão da Libertadores, sim. Meu e vocês Deus. vão ter que engolir. Porque se o Tite vem, o campeão voltou, o Jason voltou e segura. Chame o Caps. Chame o Caps, que não tá... É verdade. Que muito isso? obrigado. Isso que eu tenho pra dizer do São Paulo Futebol Clube. Realmente foi isso que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Agora, falem também de vocês aí, que do Brasileiro pra vocês também não começaram nada a lá aquelas coisas. Errado Pra foi o mim, médico que pra liberou mim ele. o Tite é um Mano Menezes com grife.
Não passa de um Mano Menezes com grife. Esses caras aí, ia falar viúva do Abel, o Abel ainda não saiu, mas vai ser viúva do Abel. Ô, Demi, falando aí do Corinthians, né? Do Corinthians, né? O que você tem aí pra falar dessa rodada aí, que não foi nada amistosa para os times paulistas, né? Faça aí a sua análise futebolística do Corinthians, atual campeão paulista. A primeira coisa é tirar a bebida do Dan, hein? Que ele fala que o São Paulo vai ganhar Libertadores se o Tite vir, cara. Será que será que o Guardiola, velho? O time de Deus é ruim demais, cara. Time sem alma. São Paulo é um time sem alma. Esse é o São Paulo. Mas vamos lá. Cara, Corinthians, no Brasileirão aí, a estreia, acho que foi um empate aí valioso. Dos 4 grandes aí de São Paulo, acho que o que obteve o melhor resultado, né? Empatou fora de casa com o Bahia, que o Bahia hoje é um time forte, né? O Bahia tem alto investimento, é um time arrumadinho, e é muito difícil jogar contra o Bahia lá. E o Corinthians enfrentou o Bahia com um time reserva, né? Isso aí, pra mim, é uma coisa negativa, porque, mas tem a ressaca do título e tudo mais. Eu acho que tem que preservar o jogador que tá perto de ter uma lesão, que tá muito desgastado. Mas, sei lá, se jogar com um time reserva, 100% reserva, o Corinthians mostra ali que o elenco não é tão fortalecido, sabe? O time titular é, sim, um bom time. Hoje é um time competitivo aí, que dá para competir, sim, de igual para igual com as grandes forças aí do futebol brasileiro. Mas, quando a gente fala de elenco, ainda falta alguma coisa ali, né? Lateral esquerda é muito problemática do Corinthians. Esse Hugo aí, como eu falei, né? Ele, todo respeito, deve ser uma pessoa boa, deve ser um cara gente boa, mas como jogador de futebol é triste de ver, é triste. E eu digo mais, aqui no Amador, eu tô sempre no Amador aqui quando tem na minha cidade, igual o Hugo lá você tem bastante, viu? Você acha que a expulsão do Everton Ribeiro dificultou ali pro Bahia sair com um resultado melhor? O Bahia no primeiro tempo até que teve um pouco mais de volume de jogo, mas eu acho que o Corinthians conseguiu desempenhar o que foi lá para fazer, que foi trazer ponto, né? Independente se fosse 1 ponto ou 3 pontos, lógico que se você ganha o jogo é muito melhor, né? Mas o Bahia teve, sim, um pouco mais de volume de jogo no primeiro tempo, mas o Corinthians conseguiu também desempenhar um bom futebol. E quando foi expulso o Everton Ribeiro, que diga-se de passagem, que foi muito bem expulso, né? Foi infeliz ali, coitado. Não fez nada por querer, que ele não é um jogador maldoso, mas acabou pisando ali, sem querer também é falta e também toma cartão, né? Foi expulso, o Rogério Ceni na hora botou um zagueiro e fechou o time do Bahia. Sim. O Corinthians por dentro não estava conseguindo nada. E começou a alçar a bola na área, né? E numa dessas, o Héctor Hernandes, que o único Héctor que eu respeitava até domingo era o Héctor Bonilha, que a dona Florinda gostava muito dele. Agora eu respeito muito o Héctor Hernandes, que marcou o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, de cabeça, e eu acho que o resultado em si foi muito bom. Mas esse negócio de ficar poupando o jogador não dá certo, porque esses pontos que você deixa de ganhar, de somar agora no começo do campeonato, lá no final do campeonato pode fazer falta. E o Corinthians é o exemplo vivo disso. O ano passado sofreu muito. No começo do campeonato, perdia um joguinho aqui, empatava com o Cuiabá ali, empatava com um Atlético Goianiense. É normal, tem campeonato ainda. Aí a hora que a água começou a passar do pescoço, a gente passou bem apertado no final do ano passado. Mendes depois chegou ali, Carrilho, André Ramalho, bons reforços ali que conseguiram dar uma ajeitada no time. O time conseguiu ganhar 9 jogos seguidos. Mas antes desses 9 jogos aí foi um sufoco tremendo, por muito de falta desses pontos que acaba deixando para trás aí no começo do campeonato. Cada rodada tem que ser encarada do brasileiro como uma final. Como o Danilo ressaltou, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. É um campeonato que começa ali com pelo menos 6 equipes ali que, se for campeão, não é surpresa nenhuma, né? Isso se não for até mais de 6. Geralmente nos campeonatos grandes aí 1, 2, 3 no máximo aí que disputa o título. Aqui não, aqui é mais acirrado. E do mesmo jeito que título é muito acirrado, lá embaixo, meio de tabela também é muito acirrado. Então, todo ponto que você conseguir buscar, seja dentro de casa, fora de casa, é importante. Então, todo jogo tem que ser encarado de forma séria, não só lá no final do campeonato, que todo mundo está desesperado. Mas um ponto para mim foi importante, mas eu deixo essa ressalva. Acho que tem que ligar aí,
o alerta aí, e não ficar também no oba-oba porque ganhou o Campeonato Paulista, porque é página virada, a torcida quer saber demais, né? Não passar aquele sufoco que passou ano passado, porque o Corinthians é muito grande, o Corinthians é gigante, e clube grande não pode passar por uma fase dessa que aconteceu ano passado, né? Então espero que esse ano seja diferente, e assim, o prognóstico que eu tenho de futuro para o Corinthians nesse campeonato, de título eu acho muito difícil, porque tem elencos, sim, melhores que o Corinthians, tem aí o Palmeiras, por mais que não tá jogando bem, né? Se acertar a casinha ali, tem boas peças, tem um elenco mais forte. O Flamengo, para mim, é o principal favorito aí desse Campeonato Brasileiro. Para mim, se eu tivesse que apostar hoje num campeão aí a longo prazo, aí, uma aposta de longo prazo, pro campeão do Brasileirão, seria o Flamengo, na minha opinião. Um time hoje muito sólido, time muito versátil. E o treinador tem o time na mão, né? É um time muito rápido, transição rápida do Flamengo. Um time muito bom, muito qualificado. Mas aí você tem Internacional, o próprio Bahia, na minha opinião, pode também surpreender aí nesse campeonato, né? O Cruzeiro, Mineiro, se fala muito do Cruzeiro, mas o Cruzeiro, para mim, já não... Acho que contratou muito cara aí, que é muito veterano já, para mim não vai vingar. Eu prefiro esperar para ver. Mas Internacional, Flamengo e Palmeiras, hoje, para mim, aí tem são os 3 principais candidatos a levar esse título brasileiro. E eu tô fazendo uma análise aqui da escalação, né, do time do Corinthians que jogou com o time reserva. O pior ali foi o Léo Maná. Você acha que ele não teve uma atuação boa mesmo, não? Cara, esse cara aí tinha que arrumar, sei lá, pra ele de gandula. Também é outro, ele tem cara de bonzinho. Ele tem cara de ser gente boa, entendeu? Mas, cara, bonzinho eu também sou. Você faria uma amizade com ele? Faria uma amizade com ele no bar? Não, com certeza. E o primeiro conselho que eu daria pra ele, cara, se puder sair do meu time, eu agradeço. Entendeu? Porque é muito fraco, é jogador muito fraco. E eu digo mais, cara, o próprio Mateuzinho, que hoje é o titular, pra mim, não tem futebol para ser titular do Corinthians. Os últimos anos aí a gente teve o Fagner, né? O Fagner em grande fase, nossa, chegou a ser aí o melhor lateral do Brasil, até por alguns anos, vamos dizer assim, né? Hoje já não é mais, a idade chegou e tudo mais. Mas o Mateuzinho é bom, é esforçado? Só que em jogo grande eu acho que ele treme muito a perna, falha muito na marcação. É um lateral que na subida ali ele também falha bastante. O Corinthians acertou a lateral esquerda com esse Angeleri, eu acho que chegou para botar a camisa mesmo titular e não tirar mais, porque o Hugo e Bidu não estão no mesmo nível que ele. E o Mateuzinho agora precisa de um lateral direito bom aí, né? Porque o Maná não dá, cara, é muito fraquinho para jogar no Corinthians. Eu acho que ele é muito fraco para jogar em qualquer time da Série A, cara. E você fazendo um adendo aqui com relação ao time do Bahia, o time do Bahia é um time interessante, ó. Ele tem Canu na zaga, tem o Jean Lucas, tem o Caio Alexandre, tem o Eric Pulga, né? E o Ademir, que jogou no América Mineiro, foi pro Atlético, o Palmeiras tinha interesse nele, acabou não trazendo. Então, e fora o Everton Ribeiro também, que é a estrela do time. Então é um time... tem o Luciano Rodrigues. O Luciano Rodrigues é um dos artilheiros aí, né? Sim, verdade, também tem ele. O Bahia foi campeão baiano, né? O time do Bahia tá redondinho. O Rogério Ceni, cara. O Rogério Ceni, ele foi mal no São Paulo? Foi mal. Foi mal no Cruzeiro? Foi mal no Cruzeiro. Não, o Cruzeiro não fez nada, na verdade. Todo mundo ali. Fala Zezé. Não tinha o que fazer Não tinha o que fazer ali. Mas no Fortaleza ele fez um baita de um trabalho. E agora no Bahia, o Bahia joga ajeitadinho. O Bahia com um jogador a menos, o Rogério Ceni, mas no Flamengo ele não foi bem também, foi campeão brasileiro, mas pegou ali no final. Foi campeão, Divan. Mas não jogou. Você tem que analisar a campanha. Não jogou bem. Você vai analisar a campanha? Eu quero analisar o título. Mas se eu for analisar Não, é óbvio que pro currículo do cara é óbvio, mas... O Corinthians foi campeão paulista jogando bem? Mas qualquer treinador ali... O Flamengo foi a melhor campanha e foi campeão brasileiro. Mas, pra mim, até o Rogério Ceni, ele ajeitou o Bahia, ele tem o elenco na mão. O pessoal, os jogadores do Bahia assimilaram bem a ideia de jogo do Rogério Ceni. Ele tem o elenco na mão. Quando o técnico tem um elenco na mão... É difícil. É difícil de segurar. Inclusive, até CBF. Se nenhum estrangeiro pegar, Rogério Ceni. Que isso? Discordo falando do Rogério Ceni. O Rogério Ceni na seleção brasileira...
Ah, amigo, o Neymar já não ia nem pra seleção. Ele já nem ia pra Copa por causa daquela cavadinha, aquela paradinha que ele deu lá que o Rogério Ceni foi parar lá. Várias, né? Mas enfim, o Rogério Ceni ajeitou legal aí, tá? O Rogério Ceni ajeitou legal o Bahia. E o Bahia vai brigar lá em cima. Por causa do Rogério. É. Engraçado, né? Não, mas é porque o elenco do Bahia é foda, né? O Bahia tem investimento City. Com certeza, a hora que chegar, que quiserem injetar mais dinheiro ali, vai Red Bull Bragantino também tem investimento. Não, mas ali o Bragantino ali, os caras perderam o fio da meada ali, porque agora é muito... Não, eles não têm torcida, né? Não tem torcida, não tem... O Bragantino deu uma caída... Uma caída Cara, legal, né? Desde o ano passado. E esse Rogério... ano já começou mal, né? Falando nisso, já começou mal. E ontem sofreu com o Ceará. O Rogério Ceni, ele fez trabalho bom no Fortaleza, lá foi impecável. E agora tá fazendo aí um trabalho... É aspirante a fazer um trabalho bom no Bahia, porque ele foi muito criticado na temporada passada. Sim. Porque tinha time muito pior no Campeonato Brasileiro, jogando melhor que o Bahia. E o Rogério Ceni, quando ele ganhou o título no Flamengo, foi um título que ninguém queria ganhar, cara. Aquele Exatamente. título lá, o Corinthians deu aquele título pro Flamengo, porque o Corinthians foi lá e freou o Inter, e o São Paulo ainda ganhou do Flamengo no último jogo. Ninguém queria ganhar aquele título. Ele ficou com vergonha de comemorar na final, Pra pô. mim, cara, o Rogério Ceni não tá hoje aí no patamar de pra ser seleção, mas nunca, nem pra treinar time grande. Ele tá com todo respeito ao Bahia. Exatamente. Depois eu vou falar, enquanto vocês vão falar, e depois eu vou perguntar pra você quem você quer na seleção brasileira. Mais pra frente a gente pergunta aí. Vamos, ó, agora que já vocês falaram aí do Coringão, vamos saber do Palmeiras. O Alviverde imponente, a máquina, pegaram quem? O Botafogo. O verde maiúsculo. Tapetinho versus tapetinho. Primeiro, ó, eu quero que você vai falar do Palmeiras aí, o que você achou aí desse jogo. Eu assisti o jogo, hein? Merecia perder o Palmeiras, hein? Botafogo muito superior na partida, muito superior. Me surpreendeu esse técnico aí, que a gente tava falando do Bahia, era técnico do Bahia aí, uns 2 anos atrás, aí fez um péssimo trabalho. Primeiro jogo, mas a primeira impressão pro torcedor botafoguense deve ter ficado boa. Aproveitou o Palmeiras aí mal de ressaca? Não, ressaca porque não ganhou, né? Deve ter bebido pra sofrer, pra conseguir engolir as lágrimas do que foi no Paulista. Quero que você fale do Palmeiras e fale daquele campo, aquele sintético. Aquilo lá era jogo, é pra jogar ali? Era um pasto? O que era? É um pasto de sintético? O que tá acontecendo? O que está acontecendo com a Arena W Torre, meus amigos? Você tá... E o que você está querendo comparar? É óbvio que os jogadores vão preferir jogar em gramado natural, isso é normal, isso é óbvio, mas futebol é modernidade, é modernidade. Não é só o time do Palmeiras que tem um estádio sintético, né? Quem tem Botafogo também, o Atlético Paranaense também. Então, assim, são arenas que, querendo ou não, vêm para modernizar o futebol. Então, assim, o gramado do Morumbi também tem umas poças lá gigantes, mano. Você tá louco? Tem umas poças gigantes, mano. Então, assim... Eu não vou te atrapalhar que você tá falando do Palmeiras, mas sem falar que não compare o estádio raiz... Morumbis, né? Você veio falar da W Torre, vamos falar de Morumbis, né? Não, Morumbis. Então é isso. Mas... pagando bem pela gente. Não compare o Morumbi nunca, jamais o campo do Morumbi com aquilo. Porque, meu Deus, no Paulista eu vi lá um jogo de chuva, lá que a gramada fazia assim, ó. Parecia que tava na Moeba jogando. Os caras jogam rolha de vinho pra... Mas é a tendência. Após buraco. É a tendência, infelizmente, é modernizar o futebol, mano. Enfim, Edivan, disserte sobre Palmeiras. Não, a verdade é o seguinte, o Palmeiras parece que tá jogando o Campeonato Paulista ainda, né? Porque não jogou nada, é um time apático, um time... vou até usar a palavra aqui do Facincani, né? Que ele falou... um fralda cheia, né? Jogou de fralda cheia. Esse cara ficou doido, né, Não. velho? Eu vi lá a live dele, mano. Ele ficou maluco, esse cara aí, mano. Ele fica Falou doido. um monte de coisa, mano. Mas assim, é lógico que, igual eu tava falando, o Abel, pô, ele é ídolo e tudo mais, tipo assim, é o maior técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, tem seus méritos, pô, 15 finais em 4 anos, o cara é pica das galáxias mesmo. Pra mim, ele é o top 1 de treinador na história. Mas assim, cara... Mas parece que ele tá querendo cavar a saída dele, mano. A impressão que dá é que ele quer cavar a saída dele, mano. Que ele já não aguenta mais. Eu até fiz um comentário no post do Palmeiras. Pra mim, antes ele falava que ele era cabeça fria, coração quente. Agora é o contrário, mano. Cabeça quente, coração frio, mano.
Ele não tem mais vontade de treinar o Palmeiras. Ele não tem vontade, ele não tem ânimo. E a mesma coisa eu digo pro senhor Rafael Veiga, mano. Rafael Veiga, por muito... passou 26 pênaltis sem errar, beleza. Mas assim, só se escondia atrás dos pênaltis. O Rafael Veiga, por muitos e muitos jogos, se escondia atrás dos pênaltis. O batedor oficial, o escanteio e aquilo. Mas assim, acabou também. Pô, um grande ídolo, enorme. Cara, ele foi o jogador que mais fez gols em finais, beleza. Mas assim, ultimamente, mano, futebol é momento. Que eu tô falando do campo, futebol é modernidade, mano. Tá na hora já de esses caras quererem mudar, né? Mas falando do jogo em si, mano, o Botafogo engoliu o Palmeiras, mano. O Patrick de Paula, mano, jogou uma bola redonda, mano. O Gregory jogou uma bola redonda, mano. Os caras engoliu o meio campo do Palmeiras, é bom mano. do Botafogo, O Marlon Freitas também jogou uma bola demais, mano. Então, assim, o Palmeiras, ele tem que acordar pra ontem, porque senão, mano, vai ficar ali na meio de tabela pra classificar pra Libertadores. Igual o Demi falou, tem nome, né? Tem cancha para chegar, tem estádio, tem estrutura, tem dinheiro, tem contratação, mas tá faltando futebol. O fato é que o Palmeiras, a zaga do Palmeiras tá muito instável, né? Trouxe o Mikael, que até estavam zoando que era o Rudiger do Brasil, né? Mas é um bom jogador, nada além disso, né? Um zagueiro canhoto. Acho que ele tem uma boa saída de bola e tudo mais. Estreou o Lucas Evangelista também, que pra mim é uma baita de uma contratação. Cria nosso, hein? Mas já tá jogando em posição errada, né? O senhor Abel já tá fazendo esse favor, né? De colocar em uma posição errada. Vamos ver. Eu só vou começar a dar vazão pra falar do Palmeiras quando o Palmeiras tiver mesmo um time encaixado, Paulinho jogando, né? O Maurício voltando, né? Que o Maurício, pra mim, foi o melhor jogador da temporada antes da contusão, né? Então, o Piquerez também voltando ali. Ele foi artilheiro do Palmeiras no Paulista. 5 gols, né? Mas assim, o Palmeiras não dá pra ter o Fraco Lopes. É isso que eu ia falar. O Fraco Lopes... Sabe qual foi a nota do Flaco Lopes? Não dá pra ter o Fraco Lopes. Foi o artilheiro do Paulista do ano passado, mas o então, Paulista, Lopes... Como o Paulista não é parâmetro pra nada? O Corinthians... Já vou falar do Guilherme, calma. O Corinthians vai cair. Mano, o Paulista não é parâmetro, meu amigo. O Fraco Lopes, mano, ele perdeu gol do Botafogo, igualzinho ele perdeu o outro jogo contra o Botafogo. Feito, né, rapaz? Perdeu o gol também contra o Corinthians. Então assim, mano, não dá, mano, não dá. Palmeiras que se quer almejar alguma coisa, não dá. Os caras criticavam muito o Rony. Mano, se o Rony tivesse na final contra o Corinthians, o jogo seria outro. A primeira rodada ele fez 2 gols de cabeça, exatamente, né? Um impedido e outro vale. O Rony, ele ia tentar alguma coisa. Uma bicicleta ele ia tentar. Ele ia fazer alguma coisa. A bike ele ia. Não é à toa rasteira, uma bike é rústico, né? Não é à toa que o apelido dele é rústico. Uma bike rasteira. Mas assim, uma cabeçada no chão, né? Mas assim, Mas te assustou esse primeiro jogo do Palmeiras? Você imaginava uma postura um pouco diferente ou não? Imaginava uma postura diferente. Imaginava que o Palmeiras poderia, porque pra mim, logicamente que a gente vai falar de clube pra clube, mas o Palmeiras tinha muito mais elenco do que o Corinthians e perdeu. Então eu falei assim, vai jogar com uma vontade a mais, vai fazer alguma coisa diferente, mas parece que não, parece que se vangloriaram, falando assim, 200 jogos que o Everton não toma gol, mas também 5 jogos o Palmeiras faz gol, caralho, então é foda também fazer esse tipo de parabenizar o cara, não, mano, é complicado. Eu acho que o Palmeiras tem que melhorar muito, mas o Abel teve essa treta aí com a torcida na coletiva, pediu desculpas, né, fez lá uma retratação, achei muito hombridade da parte dele fazer isso, mas a questão é que o Palmeiras precisa melhorar muito, e ainda mais se quiser avançar na Copa Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. Isso aí. Então, tem mais alguma coisa pra falar do Palmeiras? Você acha pra que... mim, isso. Queria só fazer uma observação, né, Edivan? Você que é torcedor do Palmeiras, não sei se você vai concordar com o que eu vou falar agora, mas por anos e anos, cara, eu, como corintiano, criticando a diretoria do meu clube fazendo contratação errada. Contratando aquele monte de jogador, pé de rato, os caras ruins, fazendo contrato ruim. E o que aconteceu no Corinthians é uma coisa que não tá acontecendo no Palmeiras. O scout deixou de ser preguiçoso, viu a necessidade do time, foi lá e conseguiu contratar bons jogadores sem gastar dinheiro no mercado. O Palmeiras, pela credibilidade que tem hoje,
O Palmeiras hoje é um dos times que mais tem credibilidade, vamos dizer aí, na América do Sul, no mundo, né? Por exemplo, o Felipe Anderson, que muito se fala que ele tinha proposta da Juventus, ele preferiu vir para o Palmeiras. Se rendeu ou não, aí já é outro assunto, né? Mas eu acredito que o Abel, com toda essa pressão que ele fez, né? Ele perde um jogo, ele vai falar que ele precisa de reforço. Ele tem que dar uma desculpa, e a desculpa dele era essa. Eu acho que o Palmeiras foi muito afoito no mercado. O Palmeiras trouxe esse tal de Facundo Torres, né? Sim. Facundo Torres. Cara, pra mim esse cara não joga nada. Gastou uma bala. Esse cara foi muito caro pro Palmeiras. Gastou uma bala nesse cara. O cara não rendeu nada até agora. E parece que pra mostrar que, fizemos um investimento, o cara tem que jogar. O cara tem cadeira cativa. Ele é titular absoluto hoje do Palmeiras. E eu acho isso muito errado. Eu vendo futebol esquecendo pra quem eu torço. O Facundo... E outra coisa, o Palmeiras fez uma contratação milionária, uma das maiores aqui do Brasil. A maior do Brasil. Exatamente. E contratou um jogador machucado. Cara, não se contrata jogador machucado. O Paulinho, ele já tem histórico de lesão lá no Atlético. Só não esquece que vocês contrataram o Félix Torres, tá? Machucado. Ronaldo Fenômeno. Não, mas desde a Europa, ele sempre nunca teve uma lesão séria. Mas ele sempre teve histórico de lesão. Não é um jogador assim que você confia que ele vai, por exemplo, vai fazer uma comparação, não porque eu sou corintiano. Por exemplo, o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é um cara que o pessoal pode criticar, falar, mas ele não machuca, cara. O Paulinho é um cara que ele é meio de vidro, ele machuca bastante. O Palmeiras foi lá e fez um investimento pesado num jogador machucado. Para mim, segundo erro. Já falei do Facundo e esse. E agora, o pessoal tá jogando a pressão toda em cima do Vitor Roque, cara. Que é um cara que, sim, há poucos jogos aí, ele não cair nas graças da torcida, ele vai ser massacrado, como o Roberto foi o ano passado na fase ruim, só que eu não sei se ele aguenta a pressão, porque é um jogador novo pra caramba, tem mercado. O Palmeiras, às vezes, pode ter queimado dinheiro, assim como fez com o Borja, lembra? Contratou o Borja, que, nossa, agora é o Salvador, não sei o quê, não rendeu nada que a torcida esperava. E é um cara que foi embora, a torcida não tem saudade nenhuma. Então, eu acho que pelo caixa que o Palmeiras tem e a credibilidade de mercado, poderia sim ter feito melhores contratações em custo-benefício, gastado menos e talvez traga jogadores melhores do que trouxe. A questão é o seguinte, o Palmeiras trouxe alguns jogadores, o Palmeiras já vem apostando já há alguns anos em jovens promessas. Aconteceu com o Rômulo, né, no ano passado, jogador do São Bernardo, tá no Ceará agora, tá no Ceará, que é muito bom jogador, né, pra ele minha é daqui. opinião. Muito bom jogador ele. O Palmeiras vem fazendo esses tipos de contratação acreditando em potenciais, né? E a torcida vem pegando no pé por causa disso, porque alguns acabam não dando certo, né? O Palmeiras foi um achado ter vindo o Richard Rios, né? Esse é um baita jogador, hein? Muito bom jogador, nossa, né? O próprio Piquerez, que veio pra vaga do Vinha, né? O Vinha, quando saiu pra fora, foi pra Roma, trouxe o Piquerez, muito bom jogador, ninguém até então sabia quem ele era. Melhor que o Vinha até. E o Palmeiras trouxe agora esse zagueiro, que pra mim é um bom zagueiro, esse Mikael, eu acho que ele vai dar liga. Esse zagueiro raiz, hein? Esse cara tem que... Eu acho que ele... Grosso, sabe aquele zagueiro grossão que não é saída de bola? Joga pro lado. Então, assim... Agora, só você falou do Facundo Torres. O Facundo, ele é uma contratação que ele vem pro lugar do Estevão, tá? Sem dúvida alguma, porque ele a posição dele de origem, lá na MLS, quando ele jogava, é pela posição do Estevão. Eu acompanho muito a MLS em alguns jogos, e todos os jogos que eu vi do Facundo, ele é um jogador de ponta direita. Ele tá jogando aqui por causa do Estevão, que tá jogando... Só que o investimento do Palmeiras quando o Estevão sair, o investimento já foi feito, entendeu? Então, mas aí no caso, saindo o Estevão, vai o Facundo pra lá, e o Paulinho, vem o Paulinho e o Vitor Roque centralizado. Exatamente. Agora, é aquele negócio, só que o Facundo Torres é aquela situação que a gente fala. Você investiu, foi mais de 20 milhões? 20 milhões. 20 milhões pelo Facundo Torres, pelo Facundo. É teoricamente, uma aposta. Porque, ele assim, não é um jogador consolidado. Então, é uma aposta de 20 milhões. Mas a questão é o seguinte, até o próprio Abel falou, tudo pro Palmeiras hoje é mais caro, né? Então o Palmeiras foi contratar o Canóbio lá, os caras ele tava sendo oferecido por 7, chegou o Palmeiras e falaram que queria 12, né? E ele saiu por 9. Então, assim, pro Palmeiras tudo é mais caro. Superestimado, nunca que eu pagaria 180 milhões no Vitor Roque. Nunca que eu pagaria a bala que foi no Paulinho.
Mas é que todos os jogadores são superestimados. Todos, sem exceção. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, que tá faltando ali um pouco de policiamento do próprio Palmeiras, né? De falar, pô, não, você tá oferecendo, tá querendo sair, foda-se, não vou pagar. E essa foi a política de muitos anos do Palmeiras. Inclusive, o Palmeiras tinha fechado com o Claudinho, né? O Claudinho deu sim, o time lá da Arábia deu sim, daí o cara falou assim, então o valor aqui é maior, então vai pra lá. Então, assim, a Leila, querendo ou não, tem esse tipo de conduta. Só que esse ano, devido ao Super Mundial, fala assim, não, vamos contratar peças importantes para poder ver um gás maior. Mas, assim, eu acho que o Palmeiras vai melhorar muito, né? Por exemplo, você viu que agora nós temos uma dupla de ataque raiz, né? Que é o quê? O Paulinho, que agora você viu a treta que ele deu lá, né? Não. Ele começou a curtir a foto da amante do Payet, né? Aí já deu aquele erro lá, então já deu uns probleminha. E o Vitor Roque casou com 18 anos e separou com 19. Então, assim, ataque da seleção brasileira aí, mano. Então, o ataque raiz. Então, os caras não tem medo. Então, vai pra cima e é isso. Então, eu acho que, brincadeiras à parte, eu acho que o Palmeiras tem sim condição, mas precisa mudar a chavinha rápido, né? Eu acho que isso aí. Tem previsão do Paulinho? Então, o Paulinho já tá fazendo já fez a transição pra bola, já tá treinando. Acredito que até a 5ª rodada ele já deve estar pronto aí pra pelo menos estar no banco, né? Isso aí, vocês falaram diamante, gatilho para falar do time dele, de Neymar. Vocês falam, aproveitando aí, né, que vocês estão falando de diamante, menino Ney, que tá preocupado com a Kings League. O Santos estreou no Campeonato Brasileiro com derrota. Tomar a virada do poderoso Vascão, o Vascudo. Gol de Verratti, El Pirata. El Pirata, não. Esse daí também passa ano, entra ano e continua metendo gol. Santos começou bem aí, fez o gol com o Barreal, né? Porra, ele jogou bem ano passado pelo Cruzeiro, tudo. E fez 1-0, só que tomou a virada aí com o gol do Nuno. O Nuno é português, se eu não me engano? É português ou Demi? O Nuno? Nuno Moreira. Nuno Moreira, eu acho que deve ser português. Pelo nome... Deve ser português. O gol do Nuno e gol de Verratti para 2-1. E o Santos estreou com derrota do seu ex-técnico. O Carille não era ruim? Toma, Santos, toma. Perderam de 2-1. É que, na verdade, o Santos é um Pedro Caixinhas de surpresa. Exatamente. Fala sobre o jogo, Julião, aí do Santos, que foi... Fantástico. O Fantástico foi derrotado, ainda sem Neymar, mas tava com o Amado e Tiquinho Soares. Fala um pouco aí do jogo do Santos e Vasco e Santos ontem. Foi ontem o jogo? Foi, né? Domingo? Foi, domingão. Antes de ontem. Antes de ontem. O Santos surpreendeu 0 pessoas, viu? Porque... sem poder ofensivo nenhum o time do Santos. O primeiro tempo até que fez um primeiro tempo bom, teve algumas boas transações, mas o time do Santos eu sinto que ele é cansado, sabe? Tem horas do jogo que o time do Santos não tem mais perna, sem falar da qualidade técnica que eu acho que ainda tem muito a melhorar, mas a parte física hoje em dia é muito importante. O Santos no segundo tempo não consegue ficar com a bola de jeito nenhum, parece que a bola queima no pé. Os jogadores não têm vontade de ganhar o segundo tempo, sabe? Fez um golzinho contra o Vasco, agora vamos ficar aqui esperando para ver se a gente ganha ou empata fora de casa. E tudo isso também passa pela qualidade técnica, né? Eu acho que o Santos depende muito do Neymar, isso daí é óbvio. Sem o Neymar, o Santos não tem uma referência. Guilherme não aguenta jogar em time grande, não aguenta jogo bom. Tiquinho Soares tá pesado. As 2 novas contratações do Santos foram boas. Gostei do Barreal e do Roleiser. São 2 jogadores que você vê que eles ficam com a bola, eles trabalham o jogo. Agora, o restante do time do Santos é um time que, infelizmente, vai brigar pra cair. Se não tiver Neymar, se não tiver Roleiser, se não tiver esses caras pra conseguir dar uma outra dinâmica pro time, vai ser essa. O segundo gol do Santos que o Santos tomou do Vasco foi um absurdo. Todo mundo aqui, vocês falaram do Verratti, todo mundo, você viu Verratti, todo mundo sabe que essa é a bola do Verratti. Ele tava no meio do Zé Ivaldo e do Gil, os dois abriram, ele entrou sozinho, cabeceou sozinho, não tinha um cara pra empurrar, pra segurar. Tipo, é desanimador. O que aconteceu com o Tomás Rincon? Nunca mais jogou?
Eu Tá no gostava carnaval com o Neymar. Porra, o cara nunca mais jogou bola, mano. O Não, ele- capitão da Série B lá jogava mó Ele bola. é bom, mas a parte física também dele pesa bastante. 37 Ele já anos, né, é já, veteranãozão, mas ele tem um passe de bola bom, protege bem a bola, mas ele não aguenta. Ainda mais o calendário brasileiro, que é um calendário enxuto. E o Tassiano, É bom que pra ganha bater mais nos de 1 outros, milhão. né? Igual o Martínez. O Hã? quê? Ele é bom pra bater nos outros, igual o Martínez. Ah, é. Venezuelano, os ele caras dá uma pegam a chegada, putinha, velho. Mas eu quero... Ô, Júlio, fala pra mim do Tassiano que ganha mais de 1 milhão. Nossa, o Santos contratou um cara pra ganhar... Tá. Tassiano! Pra ganhar Tá, mais de 1 milhão de reais por mês. Pra jogar do lado de Neymar. O Neymar joga com o Tassiano. Então, isso daí, dessa má fase do Santos aí, de muitos anos, igual você citou, a do São Paulo, que é isso aí, a gestão do Santos fora de campo acaba com o Santos. E aí reflete tudo dentro de campo. Como que um cara que valorizado igual o Tassiano, o Santos pagou mais de 20 milhões nele, ganha um salário mais de 1 milhão, fica no banco. Ele deveria jogar, mesmo sendo ruim, ele deveria jogar. Ele não é o cara, a melhor contratação do Santos. Mesma coisa, é claro, não dá pra comparar o Facundo com o Tassiano, mas o Facundo tá tendo oportunidade. Foi a maior contratação do Palmeiras e tá tendo oportunidade. O Tassiano tem que arrumar um lugar pra ele jogar, pô. Por que ele não joga? Ele é coringa, ele joga no banco, ele joga em todo... Mas e aquela contratação que acabou não dando certo? Era do... Kelvin. Não, tá aqui, do cara do Internacional lá, o Do Thiago Maia. Thiago Maia. Ah, sério, então ficou nesse impasse aí, vem, não vem, Os aí caras no meio... pediram garantia, o Santos falou. Não. La garantia sou eu. Tá igual o Corinthians lá com o Flamengo. pra É contratar o BID, não tem garantia. O cara chegou lá pro Marcelo Teixeira. E as garantias? Ele, la garantia sou eu. Mas isso aí foi engraçado, que foi igual você tava falando do preço do Palmeiras. O Santos tava quase fechado com ele, e aí veio o Neymar. E aí o Inter pediu outro valor quando o Santos contratou o Neymar. Então, tipo, Não, tem e esse... teve uma coisa curiosa, que ele veio pro Santos, aí ficou treinando separado, fez exame e voltou. É. Foi. Aí ele veio de novo, fez exame e voltou. Na terceira vez eu não ia mais não, mano. Também não. Eu Não, falo, porque vou mais direto não, saía mano. no G1 lá, tipo, já está tudo acertado já. Sim, sim, Ele, várias ele vezes. viaja pra Santos, tal. Marcelo Teixeira já tinha encerrado as negociações, aí voltou a falar com ele de novo. Essa bagunça do Santos. Eu acho que também não é um time, um jogador mais velho também, né? E eu te falo que é uma das posições que eu menos sinto carência no time do Santos, é o de volante ali. O Pituca caiu muito, não tá sendo mais titular do Santos, mas o Schmidt é um bom jogador. Esse Bom Tempo vai ser um bom jogador, esse moleque, ele tem qualidade. Só joga quando o tempo tá limpo, quando o tempo tá bom, né? Ele fez o gol contra vocês no Paulista. Então pra você ver a fase que nós tá. Olha a fase que a gente tá, ele tomou o gol do Bom Tempo, olha. Devia trabalhar no Bom Dia São Paulo. Tem o Rincon, que é um cara que não aguenta jogar o jogo inteiro, não aguenta jogar todos os jogos, mas é um cara bom pra compor elenco, Pituca. Então acho que de volante ali o Santos ainda tá legal. A contratação de Thiago Maia não foi uma contratação que pesou tanto. Tem o Zé Rafael, que tá contundido, mas no mesmo caso do Paulinho aí, foi uma contratação que foi fechada quando ele tava contundido, mas eu acho que ele Esse cara vai pode dar, somar... vai dar uma aumentada no nível. É o que eu costumo falar do jogador, Santos. Zé Rafael. Hoje eu não tenho perspectiva a curto prazo do Santos, assim, de brigar por título nenhuma. Nenhuma. Com esse elenco aí, eu sou sincero, eu não sou igual meu amigo aqui que se ilude com o time dele, não. Qualquer golzinho me ilude. O Santos vai brigar pra longo prazo. Pra longo prazo, eu acredito que seja... Não, longo prazo do quê? Longo prazo... Daqui uns 10 anos. né? Quando o Neymar virar presidente. Porque, aliás, falando de Neymar presidente, ele é presidente da Fúria, onde ele só fica na Kings League. Cara, mas você já Falando falou nisso- mais do Neymar do que eu. Não, O Santista que Neymar- sou eu. Vocês Santistas aí, ó. Léo Dias. Vou dar aqui uma dica pra vocês. Ó, façam um abaixo-assinado lá, fala com o Marcelo Teixeira lá. Vão pra Kings League. Se filia lá na Kings League e joguem lá. Pode ser que você seja campeão e o Neymar Sabe é o que presidente acontece? lá. Isso aqui é programa esportivo, não é de fofoca. Você quer falar da vida pessoal do cara, mano. Dan Dias. Ô, Dan Dias. Ô, É. ô, o Neymar, eu queria saber, porque é o seguinte, o Santos ele já não vai jogar a segunda rodada, o Neymar tá fora, né? Acabei de ver aí, a Liz tá tratando a coxa, só que ele vai estar onde? Na Kings League. Podem ver o Neymar lá, que ele estará presente no jogo da Fúria. Ele vai Agora, bater no o pênalti Santos do não presidente, joga. aí você vai ficar Vocês têm doido. que parar de, o saco, Ó. parar com isso daí e colocar o Neymar aí, tem que botar o cara, falar assim, mas você tem que jogar, irmão. Você tem que Jogar jogar. machucado, é isso. O cara Nossa, tá que machucado, uma o cara é muito lesãozinha na chucro, coxa. mano, muito chucro. Não, dá licença, meu parceiro. Lesão O Neymar muscular, mano. ganhou o gol mais bonito do Paulistão.
Como que pode um bagulho desse, velho? Ah, não, agora vocês vão querer discutir, falar que o gol dele não foi o mais bonito do Paulistão. Gol Não, limpo mas lá, pô. puta prêmio, velho. Ah, não, aí os caras estão de brincadeira comigo, né? Gol olímpico que a gente vê todo dia. Gol É verdade, bonito foi, é o verdade. mais bonito foi o do Lucas em cima do Corinthians lá, que ele driblou 2 lá de. Não, mas vale o quê ganhar o gol? Ah, mais tá vendo? bonito, Muito cara? fanático o Muito Lucas. louco, Ninguém nem cara. lembra. A gente tá aqui tentando lembrar o gol do Lucas. Ninguém lembra, só você lembra do gol do Lucas. Mas Porra. falando do Santos, olha que coisa de louco, né? Mano, o Santos contratou o Gabriel Veron. Que, Puta, esse daí. Mano, O que empresário a- é bom, hein? Mano, mas ó, há pouco tempo o cara foi eleito o melhor jogador do mundo na categoria sub-17, né? A categoria dele. É. É mesmo? O Mas melhor esse- jogador do mundo. E eu Isso vou te que não falar, vale qualidade nada, ele esses prêmios- tem. Esses prêmios não valem nada. Então, assim, Deu o Vinícius Júnior aí, melhor Mano, do mundo. olha como o cara caiu, né, mano? Então, ele tava mas no Cruzeiro, Mas né? foi ele lesão, né? passou, Muita ele lesão passou também, pelo né? Palmeiras, você pode falar isso com propriedade. Com qualidade ele tem, você vê ele jogando. Ele é bom jogador. Ele tem um passe bom, ele tem um posicionamento bom. Só que o Cabeça. não sei, extra-campo Cabeça. dele deve pesar muito, né? Quando ele foi pro Porto, ele saiu tretado, né? Ele saiu tretado do Forçou, Palmeiras. Aí ele foi pro Porto, ficou lá, veio pro Cruzeiro, banco. Aí foi pro Santos, banco, mano. Pô, quem... Vai, mano. Ele teria condição de ser um titular no Santos. Não teria? Mano, Sim, sim. tá falando besteira. Mas ele tem... Se ele em boa fase, querendo jogar, ele teria condição. O jogo amistoso que o Santos fez contra o Curitiba foi no mesmo dia, acho que da final do Paulistão. Ele jogou e ele foi um dos melhores jogadores Não, do ele Santos. tem condições. Mas, e aí, cara, do nada o cara não consegue jogar, mano. É louco isso, né? É muito louco, mano. E- Uma loucura. Esse time do Santos aí, da minha visão, o Santos realmente só não vai brigar pra não cair se o Neymar conseguir jogar uma grande quantidade de jogos. Porque aí com o Neymar em campo, pô, querendo sim, querendo não, ainda ele é diferenciado. Aqui no Brasil não tem como. Aí. A melhor nota... Fala. A melhor nota foi do Barreal, né? Por causa do Jogou gol. bem. E a pior nota foi do Golaço. João Pedro, né? João Pedro e Gil. João Pedro Sherman e o Gil teve as piores notas. Eu só queria fazer uma 3.1. pergunta pra você, Ito. O Brasão é melhor que o João Paulo no gol, vocês acham? É. Ah, eu também É? acho, hein? Eu prefiro E olha o que eu João Paulo, sei, hein, cara? eu fui fã. Fui fã, não, sou fã do João Paulo até hoje. Ele catou muito no Santos. Então. Teve a queda da segunda divisão, que muita gente coloca no nome dele, mas tipo, eu acho que não tem nada a ver. No gol não ia diferenciar em nada. Nada. No empate também cairia o Santos. Exatamente. Ele mais salvou do que falhou. É, Mas então, é, com né? certeza. E só que o Brasão, mano, o Brasão chegou muito bem. E o Brasão é muito bem fisicamente. Você vê que ele tem umas explosões. A melhor defesa da primeira rodada aí do Brasileirão foi a dele. Um cabeceio a queima-roupa, ele conseguiu E um salvar goleiro o novo, Santos. né? 24 anos só. Novo, foi um achado do Santos. Eu acho também Cara, que... O que você acha aí, DM? Sobre Vou o fazer uma Fantástico? observação do Santos, porque, sem brincadeira, eu gosto do Santos. O Santos, na minha família, tem bastante Santista. Vai falar o que é time por da causa minha do vô avó. dele. Vai falar do seu vô. É o time da minha avó, o Olha lá, Santos. vai. Meu tio também, que eu troco muita ideia, meu tio Santista Roxo, tentou fazer o Santista quando era criança, graças a Deus eu escutei meu vô e não meu tio. Mas, o Santos, pra mim, tá? Eu tô falando pra mim, a minha opinião é essa. O pior erro do Santos foi dispensar o Fábio Carille. Por quê? Você tá A torcida não gosta, que ele é retranqueiro, que ele é aquilo. O Carille dá resultado. E com time ruim, você tem que ter resultado. Não adianta. A torcida do Santos bateu tanto, né, que é o Carille, não sei o que. Cara, ele foi lá e ganhou o título da Série B. O time do Santos é muito fraco. Essa que é a verdade. O time do Santos é muito fraco. É um time que, infelizmente, esse ano, briga ali para não cair mais uma vez. E se for do mesmo jeito que o pessoal fica, não, Neymar na seleção, agora é Neymar no Santos, né? O Santista esperando o Neymar. Infelizmente, cara, só se ele pegar uma sequência muito boa, parar de machucar. Mas a gente já viu que veio e continua a mesma coisa, cara. Não dá para contar com ele. Então, o Santos precisava tentar aí se reforçar, tentar buscar na base bons jogadores e começar a dar um passinho para trás, não querer só agradar a torcida, o DNA do Santos é jogar para frente. Não tem time para isso, cara. O time do Santos ele é fraco, é um time que vai brigar lá embaixo. Trouxe aí, igual o Dan falou, e eu nem sabia que o salário do Tassiano é 1 milhão. Pô, bom jogador, mas 1 milhão para Tassiano, meu amigo. Vai lá no Paulistão, O Santos pagou lá no durante São uma Bernardo, temporada 2 milhões pro Mirassol. Morelos. Nossa senhora, 2 milhões do Morelos, meu pai do céu. Não, isso aí não tem cabimento, cara. Mas Entendeu? é isso aí. Então, assim, acho que os três, tirando o Palmeiras aí, Corinthians, São Paulo e Santos, tem muito problema extra-campo. Mas o Santos, desses três times, é o que tem menos arrecadação.
né? É menor torcida, é um estádio com menor capacidade, patrocínios não pagam o que pagam para o Corinthians e para o São Paulo, o que pagam para o Santos, cota de TV e tudo mais. A arrecadação do Santos é bem menor. Então o Santos tem que dar uma olhada aí para esses times do Campeonato Paulista que se destacaram, pegar ali um reforço ou outro ali, porque o Santos briga para não cair. E é o que eu falei, o Carille, se fica no Santos, futebol feio, não interessa, ganha de 1-0, empata de 1-1 e traz o resultado. Se o time é bom, tem boas peças e não está rendendo, aí tudo bem você cobrar treinador, né, que não está desempenhando e tudo mais, que é, por exemplo, o que está acontecendo com o Abel agora. Agora, cara, se o cara tem na mão um time nota 4, 5, pra tirar 5 e passar de ano. A minha opinião é essa. Eu nunca gostei do Fábio Carille, mas se fosse pra mandar ele embora, tinha que trazer alguém melhor, não um Pedro Caixinha. Já começa daí. Aí beleza, aí eu ficaria com o Carille, mas o Carille também não dava no Santos. E não, só pra... comigo que ele conseguiu conquistar o objetivo do Santos era o quê? Subiu com folga, o Santos subiu com... Não, folga nada. Subiu horroroso, você não assistiu os jogos, horrível. Não, eu assisti, lógico, eu assisti. Mas, cara, você vai esperar o quê? Olha as peças que o cara tinha pra trabalhar, isso que eu quero dizer, entendeu? O time é ruim, cara, é muito fraco, não tem como você fazer milagre com um jogador ruim. Tá, calma, também não precisa acabar com o Santos assim. Só pra finalizar. Finaliza aí sobre o Santos. Só pra finalizar aqui, esse negócio que fica falando Neymar, é que eu fiquei sabendo que o Neymar vai voltar na 3ª ou 4ª rodada contra o São Paulo. Por isso que tem cara aí que tá se tremendo todo, entendeu? Mas ele vai voltar na hora certa. Quem? O Neymar joga por onde? Joga por onde ali? Pela esquerda ali? Ele é pai do... Ele é pai do Cedric pra marcar ele. Tem o Cedric pra marcar ele. Igual tinha o Pires. Não dá pra confiar nisso, cara. Você viu que ele falou lá, né? Torce pra não pegar eu aí na semifinal. Ficou sentado no banco, pegou o ingresso mais caro. A palavra do Neymar em nada é a mesma coisa que nada. Vê aí o relacionamento dele. Ele fala que nunca mais vai trair, que nunca mais vai estar em polêmica. Ih, lá vai o Léo Dias de novo. Enfim, só pra finalizar aí o Campeonato Brasileiro aqui, vamos fazer um bate-pronto aqui rapidinho? Só pra o ping-pong aí. Vamos começar aí com você, DM aí. Quem você acha que vai ser o G4 do Campeonato Brasileiro? Bem rápido aí, sem explicação, só os 4 que vai brigar pelo G4. Não, aliás, vamos ser... Você quer na ordem? O campeão faz o G4 aí do Brasileirão. Vamos lá, Flamengo campeão, vice-campeão Internacional, 3º Corinthians, 4º Bahia e o Palmeiras esse ano aí vai ser a decepção do brasileiro. E quem vai o Z4 do Brasileirão? Z4. Cara, Z4, vamos lá. Juventude cai, Mirassol cai, Bragantino cai. Rapaz, essa última aí eu vou ficar entre Sport e Vasco. Mas o Vasco não cai, o Carille é resultadista. Pra mim cai o Sport. O cara gosta do Carille, velho. E você, Divan? É resultadista, cara. O seu G4, Divan? Meu G4, Verdão campeão. Internacional vice-campeão. Tá um baita time. Atlético Mineiro, 3º colocado. E Flamengo em 4º. E quem cai pra você, o Z4? Pra mim é Vitória cai. Mirassol. Juventude, apesar de começou bem, né? Ganhou a partida. E um grande vai cair. Um grande? Pra mim, eu acho que o Vasco não passa desse ano, não. E você, Julinho? Quem é aí pra você o G4? Cara, eu tenho muita dúvida entre o Flamengo e o Cruzeiro. Mas eu acho que o Flamengo ainda vem muito forte. O Flamengo tá montando... Já tem um timaço, vem muito forte. Aí acho que é campeão. Cruzeiro em 2º. O Palmeiras briga lá em cima também, como sempre tá brigando aí nos últimos anos. 3º. E o Internacional em 4º. E o Z4? O Z4, eu acho que a surpresa do Z4 vai ser o Bragantino esse ano, acredita? Já brigou o ano passado aí lá embaixo. E além do Bragantino, Vitória, Juventude e o Sport, que todo poderoso Leão que jogou contra o São Paulo. O Leão. Pra mim, o campeão desse ano vai sair da fila depois de 30 e poucos anos, vai ser o Internacional. Roger Machado fazendo um baita de um trabalho. Então, pra mim, Inter, Flamengo. Quem vai surpreender pra mim também, que vai chegar em 3º lugar ali? O Bahia, não. Bahia vai ficar em 4º. Bahia em 4º e 3º lugar. Eu não queria falar isso, mas eu acredito que o Palmeiras fica em 3º lugar. O São Paulo, pra mim, ali, o São Paulo...
pelo que tem entre décimo, se ficar em sexto ali, conseguir uma pré-Libertadores, tudo bem. Gravem isso, hein? Gravem isso. Ô, Divan, vou fazer uma mudança aí. Você falou que esse ano cai um time grande, verdade, eu acabei de lembrar. Pode tirar o Mirassol da minha lista, bota o São Paulo. Esse ano o São Paulo vai Ah, vai dormir, rapaz. Vai cagar, vai. Esse ano vai, vai pra lá. Esse ano não tem Muricy, esse ano não tem Hernanes, tá? Não tem Milton Cruz. Vai, esse ano vocês vão, vai pra lá. Ó, esse ano. Vai pra lá. Quem vai cair é... Mirassol vai cair, esse time já caiu. O Sport, horrível. Pelo que eu vi lá, o Sport vai cair. Mirassol, o Sport... E o grande que vai cair, rapaz. Eu acho também que dessa vez o Vasco não... O Vasco é muito ruim, velho. Nossa senhora. Dá desgosto pro Vasco. Vasco e Vitória da Bahia. Você falou Vitória. Falei Vitória? Falei Vitória, Sport, Mirassol e Vasco. Só cai 4. Só. Deveria cair mais um colocaria o São Paulo. Aí seria beleza. Mano, da onde vocês estão tirando isso, cara? Aí só na 2. Eu só não coloquei o São Paulo no G4 porque a gente vai ser campeão da Libertadores. Agora falando de assuntos sobre bets. Né? O momento mais esperado aí. Momento mais esperado. Primeiro eu quero que a gente faça uma aposta da rodada, né? Da próxima rodada, pra gente poder falar. Eita, né? Vamos ver aqui. Rodada. Deixa eu entrar Pode aqui. ser a aposta, não precisa de ser do seu time, não. Que depois, logo em seguida, nós temos o palpite clubista, né? O quadro que nós vamos estrear aqui no Bola em Jogo. Mas eu quero saber de vocês. Aí vocês podem decidir a ordem, quem quer começar aí, com a bet da semana, né? A aposta da rodada pra segunda rodada pra gente discutir no Campeonato Brasileiro aí? No pós-jogo aí do segundo episódio. Os jogos é sabadão, né? Sabadeira. Sabadeira. Rapaz, eu vou falar pra vocês, hein? A minha bet da rodada aqui, a gente não... Corinthians e Vasco. Vou falar pra vocês aqui. Não queria, mas é ML Corinthians, irmão. Vitória do Corinthians. Vitória seca do Corinthians aí contra o Vasco. Não tem como. Na arena. A arena vai estar lotada. A torcida tá empolgada com o Corinthians. Eu vou pegar isso daí, tá? Vitória do Corinthians. E aí, pra quem não gosta em apostar vitória aí, eu recomendo aí pegar mais de um escanteio Corinthians no primeiro tempo. E mais de 4,5 finalizações aí pro Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians começa muito forte em casa. É um time que acaba produzindo canto porque finaliza. Então o Corinthians termina as suas jogadas, então é um time que em casa produz canto. Eu ficaria com essas duas apostas aí, tá? Um ML Corinthians pra sábado, ou isso daí, Corinthians pra ter mais de um escanteio no primeiro tempo e mais de 4,5, dependendo se não der odd ali, coloca mais de um escanteio Corinthians no primeiro tempo. Aliás, fazer a bet pra ficar uma bet mais safe. Corinthians mais de um escanteio no primeiro tempo, Corinthians ou empate e Corinthians... O que eu tinha falado? Mais de um escanteio Corinthians ou empate e mais de 4,5 finalizações no primeiro tempo. Essa é a minha bet. Mas eu acho que essa linha de 1 mais 1, eu acho que não vai abrir não, hein? Vai de escanteio? Abre. Porque vai abrir mais esticada, hein? Não, vai abrir mais de 1. Ele sempre abre com 0. Tudo que no jogo do Arsenal hoje abriu 0, no Brasileirão vai abrir. Mais de 1 vai dar uma oddzinha legal. Mais de um escanteio pro Corinthians. Eu creio que E você, legal. DM, qual é o seu palpite aí da segunda rodada do Campeonato Brasileiro? Então, o Campeonato Brasileiro eu tenho um ritual meu aqui. O que eu faço sempre que termina a rodada? Eu vou lá e já monto um binguinho já, né? Da próxima rodada, porque as linhas geralmente ainda estão muito esticadas, né? O pessoal ainda não botou muito dinheiro, então as odds estão mais interessantes. Inclusive, eu já fiz aqui a minha múltiplazinha aqui, ó. Um binguinho, peguei aqui o Corinthians para vencer, ó, de 1,75, gostei pra caramba dessa odd, porque o Vasco tem uma certa freguesia contra o Corinthians, nunca ganhou do Corinthians na Arena Corinthians, e hoje, né, a gente sabe, o Corinthians é muito mais time. Mas se eu tivesse que falar desse jogo para fazer uma operação, seria sim a vitória, né, que você pega aí, se o Corinthians abre 2-0, como foi, por exemplo, no último confronto aí, que o Corinthians atropelou o Vasco, já paga antecipado. Mas eu ficaria de olho num jogador aí em especial, se for titular, né? Porque o Yuri, ora, com esse problema no ombro, ora não tá, ora tá, né? Muitas vezes sendo dúvida aí nos últimos jogos, tem incomodado bastante ele. O Garro não é opção aí por pelo menos 2 meses, tá fazendo tratamento na Espanha. Então eu ficaria de olho no Thales Magno, porque eu gosto muito da lei do ex, né? Tá aí uma cotação 3,20 pro Thales Magno fazer um gol. Mas dá para pegar chute a gol dele, dá para pegar finalização, né? Na Betfair, que é uma das casas que eu opero aí, tem também lá para você pegar falta sofrida pelo jogador, também é um mercado bacana, dá para pegar, é um cara bem agudo ali, vai para cima toda hora
de lateral, é um cara que pode estar sofrendo falta. Então, para mim, nesse jogo eu iria nisso. Mas eu fiz a minha múltipla aqui, eu fiz só de resultado. Fiz Corinthians para vencer o Vasco, o Atlético para vencer o São Paulo, 1,95 a odd. Internacional para vencer o Cruzeiro, 1,75. Flamengo para vencer o Vitória fora de casa, 1,83. Para mim, essa aqui é ouro. Para mim, a principal de todas é essa. É uma que dá para colocar uma unidade tranquila aí nessa vitória do Flamengo contra o Vitória. E peguei também que Botafogo para ganhar do Juventude em casa, né? Botafogo 1,50 aí para ganhar do Juventude. Deu uma odd aqui, tem que fazer o cálculo aqui, mas deu uma odd alta aqui, ó. Eu coloquei 60 aqui para voltar 1.070. Vamos calcular ela aqui. Uma odd de 17,80 aí, essa multiplazinha. Mas quem estiver assistindo isso aí e for apostar, não se esqueça, aposte com responsabilidade. Sempre, hein? Sempre. Bom, meu palpite, eu separei aqui 2 jogos interessantes. No domingo, né? No domingo fechando aí a rodada, Fluminense e Bragantino. O Fluminense já fez a primeira vítima do seu técnico, nosso queridíssimo Mano Menezes. Acabou saindo após mais uma discussão em vestiário, dessa vez com o nosso queridíssimo Thiago Silva. Saiu ali. Então, o Bragantino também, que não é um time... tem seus lampejos de alguma coisa durante os campeonatos, mas pela estrutura, pelo poderio financeiro, não justificou. Então, acredito muito no empate, tá? Empate Fluminense e Bragantino. Fluminense e Bragantino, se você pegar essa cotação lá na BR4Bet, tá uma cotação de 3,33, tá? E também o outro jogo interessante é Internacional e Cruzeiro, que também joga no dia 6 aí, às 18h30, lá no estádio Beira-Rio. Eu acredito também, esse jogo vai ser difícil, apesar de a gente estar, todos nós aqui praticamente pontuamos aí o Internacional como postulante a título e classificação para Libertadores, mas eu acho que o Internacional vai ter dificuldades nessa partida. Eu acredito aí num empate também entre Internacional e Cruzeiro, lá na BR4Bet. O empate está com uma odd de 3,50. Então essa duplinha aí tá com uma odd de 11,66. Então esse aí minha dupla de empates, Fluminense e Bragantino, Internacional e Cruzeiro. E você, Júlio? O Júlio não... Boa. O Júlio... tô novo aí nesse mundo das bets, né? Mas eu tô fazendo as minhas fezinhas aqui. Eu achei um jogo interessante o do Botafogo e Juventude, né? O Botafogo, primeira rodada aí, empatou com o Palmeiras, mesmo jogando bem. O Edivan até falou aí do meio campo do Botafogo. Acredito que contra o Juventude eles vão fazer um ótimo jogo, ainda mais no tapetinho. Ih, lá tem canto, aí coloquei pra ele aqui maior número de escanteio Botafogo e o resultado do Botafogo. Tá dando uma odd aí de 2,15. Boa odd, hein? Muito boa, Bet. E agora nós temos a bet clubista, né? Pra gente poder aí fazer. Aí, apesar que o DM só fez clubista até agora, né? Ele já fez a clubista dele. Já fez, né? Memphis, cadê? Qual que é a do Memphis e Roberto? Subir em cima da bola, Memphis subir em cima da bola. Memphis subir em cima da bola. Ele já fez a clubista dele, né? Isso que é interessante. Mas eu posso começar aqui com o do Verdão, né? O Palmeiras joga fora contra o poderosíssimo Sport na Ilha do Retiro, né? Uma cotação ali 5 para a vitória do Sport, empate 3,33 e uma vitória do Palmeiras 1,78. Porém, eu não vou nesse mercado de ML, né? Eu vou ali em um jogo mais interessante, que é para ambas marca não, tá? Ambas marca não, tá? Uma odd de 1,76. Eu acredito que ou o Palmeiras perde de 0 ou ganha de 0. Tá? Porque como não vem fazendo gols e também não vem tomando... Mais um recorde do Everton. Mais um recorde. Se ganhar, ali ganha de 0. Então, para mim, ambas as equipes marcam não. Odd de 1,76 lá na BR4Bet. E fala aí, Júlia, fala a sua aí do Santos. Cara, Santos e Bahia, eu tô acreditando aí numa postura diferente do Santos, ainda mais jogando na Vila. Porque... O Rogério Senna, hein? Lá vai, fanatismo. Ainda mais jogando na Vila Belmiro, segunda rodada, precisa ganhar de qualquer jeito.
Coloquei aqui Santos ou empate e Santos para ter mais de 3 escanteios, uma odd de 1,66. Boa. A minha, que é a minha do Fala, Tricolor. Dan. Irmão, Atlético Mineiro vai ser lá em Minas. São Paulo vai visitar. Irmão, estão pagando 4,20 pro São Paulo. Tá valendo nada, hein? E empate ao São Paulo. Odd 1,80. Boa. São Paulo pra não perder. Isso aqui tá dado, tá, gente? Isso aqui não dá head nem aqui, nem em Marte. É impossível. O São Paulo não perde pro Atlético Mineiro. Fala pra você. Domingo é dia. 3 volantes, 3 zagueiros o meu dia. Vamos! Meu Jesus. O cara critica. E agora são 3 O zagueiros. São Paulo briga pra não cair, o São Paulo não sei E qual que é o a que sua, lá. David? Ô, David, você já falou a sua clubista aí, Já, velho? no primeiro quadro ele falou. Tá de brincadeira, Meu velho. Deus, O seu velho. time não ganha do esporte em casa, você acha que vai bater no Atlético lá do Cuca? Bater Vai, não, é 0x0, meu parceiro. 0x0 é Vai. vitória pra nós. Vai. Gol 0 a do 0 é Rony vitória. ainda. Mas o DM já falou a clubista dele já. Ah, já, né? Puta. Ele só falou a clubista. Nada, eu passei a múltipla aí, velho. E qual que é o clubista? Vários resultados. Que a minha clubista é sempre essa aqui, ó. É Yuri Alberto pra marcar e Memphis pra dar assistência. A gente podia fazer Qual que é a odd? a gente podia fazer um ranking Ah, e colocar, tipo, até o final do ano, quantas bets você vai acertar dessa daí. Passe do boa, Memphis. boa, é boa, David. Vamos pro desafio? Você topa o desafio aí? Esse ano eu já peguei 3. De 5 que eu fiz, eu peguei 3. Mas eu quero valer agora, Brasileirão. Bater no Paulista é fácil, eu quero ver pegar o Leão. Eu quero ver pegar o esporte, fazer isso daí, entendeu? Brasileirão é diferente. Ah, eu acho que... Brasileirão é diferente. Vamos Pega fazer as últimas 9 rodadas do ano passado, você vai ver o que essa dupla fez. Vamos fazer uma competição aqui entre a gente aqui, então, nós 4 aqui. Depois a gente pode montar aí, até depois, quando for no finalzinho de cada programa, de montando o ranking aí. Bora. Bora ver quem vai finalizar e depois a gente vê aí o último, vai pagar alguma prenda aí. Boa. Pra galera, quem não sabe, o Dan vai passar pra gente aqui, que ele tem um quadro, né? Mas não vai ser hoje que vai falar, mas ele tem um quadro que é o Narrabet. Conta pra nós aí, Dan, como é que vai funcionar esse quadro nos próximos episódios do Bola em Jogo. Cara, o Narrabet é uma coisa que a gente vai fazer, eu e o DM ali. O DM, como o Edivan apresentou aí, que ele tem alguns dots. E a gente resolveu aí bolar um quadro chamado Narrabet. Nós vamos narrar a sua bet. Se você tiver uma bet legal e você que aposta, ou até mesmo você que usa por diversão, ou entretenimentos, tudo, que é o jeito correto de se fazer, você tiver aquela sua fezinha e quer que ela seja narrada por José Silvério. Vamos, José Silvério? Calma lá, não é tudo isso não. Velho. Vamos, José Silvério. E faz o Não José fica Silvério. prometendo tudo que depois você entrega nada, a turma vai ficar brava. velho. Não, faz o José Silvério narrando o gol do Yuri Alberto aí contra o Palmeiras. Nossa, isso daí emociona, hein? Vai. Vai, José Silvério. Só um pedacinho. Memphis Depay com a bola, carregou pelo meio, deu pra Yuri Alberto, que levou pra cima do zagueiro. Falhou o zagueiro, deixou pra ele o espaço, ele bateu e é gol! Que golaço! E que grinzaço! Imagina essa bet narrada por José Silvério. Ou a sua bet narrada por Jair Bolsonaro. Olha, isso aí vai causar aí no pessoal, tá ok? Alguma discórdia aí, talvez aí, um momento aí não tão legal. Não gosta de mim, tá ok? Mas, por exemplo, se o Palmeiras toma um gol, eu vou fazer o seguinte. Tá ok? É isso aí. Isso é só um pouco. E eu tenho aqui também, tá ok? Uma música pro time do São Paulo, esse ano aqui que eu tô falando agora, tá ok? Nós vai descer. Descer pra Série B no finalzinho do ano. Ó pra você aqui, ó. Ó pra você aqui. Por favor, me ajude. Me ajude. Faz uma bet do Santos narrada por um outro personagem ilustre. Do Santos? Silvio Santos. Silvio Santos narrando do Santos. Olha, é muito difícil, tá certo? Falar sobre... Mas o Santos, olha que lástima que tá o Santos, tá certo? Eu vou narrar aqui
Assistência aqui do Neymar. Partiu o menino Ney, olha só, vai bater o escanteio. Vai jogar lá no meio da área, tá certo? Partiu, bateu, dei assistência, ele quis dar gol, tá certo? Mais uma vez, meu Deus, tem que ser sempre o menino Ney, tá certo? É isso aí, Muito galera. bom. Vocês vão poder ter a bet de vocês narrada por algum personagem, ou pela gente aqui mesmo, o DM sendo DM, ou eu sendo o Dan mesmo narrando. Então, vai ser algo muito divertido. Acho que o sonho de todo beteiro sempre foi ser um jogador de futebol. E sempre ter sua bet narrada aí pro Galvão Bueno, José Silvério, tudo. E vocês vão ter a oportunidade, sim, de ter uma bet narrada por um dos personagens aqui. E vocês ficarem torcendo junto com a gente vai torcer por vocês. Porque a gente vai buscar o green. Da mesma maneira que vocês vão colocar o dinheiro de vocês ali, a gente vai colocar também pra gente passar a emoção. Então a gente vai buscar a mesma bet que vocês. E pra participar, Edvan, como que a pessoa precisa fazer? É muito fácil. Você vai marcar a gente lá, bola em jogo, tá? Bola em jogo com mais um O no final. Bola em jogo tudo junto. Hashtag narrabet. Você vai marcar a gente, vai soltar a sua bet e fala: pessoal, narra essa bet aqui que vai ser top. E nós vamos selecionar as melhores para aqui para o nosso quadro do narrabet e soltar no nosso bola em jogo, que vai ser sensacional. Tenho certeza que vai ser muita resenha, né, não, Dan? Isso aí. Mas Primeiro, vamos separar as ruins também, porque narrar bet ruim é legal também. Vamos tirar a onda. Não, pode ser. Principalmente o Danilo. Se mandar bet ruim aí, ó, não fique. Já tô adiantando, hein? Não fiquem bravos com a gente. Porque se for ruim, a gente vai falar: ô, bet ruim. Então, aguardem. Vocês fiquem ou pelo green ou pelo red. O que vale é a participação de vocês, tá? Inicialmente, só futebol, tá? Por enquanto, só futebol. Depois a gente vê aí outras modalidades. E outra coisa também, Dan, é o seguinte, que nós vamos implementar, isso é apenas o primeiro episódio, tá? Apenas o primeiro episódio aqui de tantas outras resenhas, e nós vamos também, mais pra frente, disponibilizar um canal de comunicação, né? Vai deixar um WhatsApp pra galera falar com a galera gente. vai poder entrar aqui ao vivo? Obviamente. O torcedor vai fazer parte da nossa resenha aqui também. Bora mostrar a maior torcida que vem mais crescendo no Brasil. Que isso, é do Palmeiras, obviamente, né? E também vocês podem mandar as perguntas, prints de múltiplas absurdas. Opa! E também zoações sobre clubes e palpites errados. Ai, neném! Tudo isso lá no Bola em Jogo, tudo junto com o vai ficar aqui também aparecendo pra vocês. Manda lá pra gente que tanto eu, o DM, o Júlio e o Dan vai responder vocês lá. Então já segue lá, Bola em Jogo, tudo junto, né? Com mais um O no final, lá no Instagram. E no YouTube também tem Bola em Jogo, que vai soltar os cortes também, o completaço aqui também vai estar essa resenha toda aí. E pra fechar, Dan, o que nós temos aí pra fechar o nosso primeiro episódio do Bola em Jogo? Vou falar pra vocês aí, vocês que vão participar, tudo, participem, viu? Que pode ser que a gente tenha... Vou conversar aqui com a equipe aqui, com todos aqui. Quem sabe vocês não ganham uma banquinha aí. Opa, né? uma banquinha, uma camisa de time. Quem boa, sabe? né? Isso daí a gente... Um ingresso. Vamos, se fortalecerem a gente, pode ter certeza que vocês vão ser fortalecidos. Fortalecendo a amizade. É o que, Demi? Um gelinho pra tomar um uísque. Opa, Boa, quem também. sabe? Quem sabe Boa. você conheceu... Ter um Só não pode tete-a-tete deixar aí muito tempo no bolso, com o senão Bolsonaro, vai com o virar- Silvio Santos. Quem sabe? Tu quer conversar com o Silvio Santos? Você também pode concorrer aqui no programa, a telecena do baú da felicidade, o título de capitalização, a liderança. Roda, roda, Jequiti. Roda. Sortear uns Jequiti, né? E falando em Jequiti, né, Dan? Vocês que querem anunciar no nosso programa, né? Pode também Estamos abertos. entrar em contato com a gente no Bola em Jogo, né? Você que tem um comércio, você que tem um restaurante, você que tem uma advocacia, tem algum comércio que queira aparecer e ter a visibilidade aqui do programa, chama a gente lá no Bola em Jogo, mais um O no final vai aparecer aqui e a gente pode conversar, né, não, Dan? Porra, até a galera quem tem grupo VIP aí também, se quiser, por que eu não vou divulgar um Verdade, grupo VIP de alguém? boa. O espaço tá aberto aqui também pra gente divulgar grupo VIP ou grupo free, então estamos abertos pra vocês aqui. Fortalecer aqui com a gente e bora buscar essa... Até me perdi aqui no que eu ia falar. Até
gaguejei. Dan. Mas pra mim, vocês já falaram demais. Ô, Dan. Chega. Estamos abertos, vírgula. Você Lá ele. sai pra lá. velho. Lá ele Pro Max. Tinha que ser, né? Tinha que ser quem, né? O São Paulino. Eu vou criar, qualquer dia eu vou criar ainda, mano, um momento. Ai, neném! Meu Deus do céu. Galera, é o Momento lá seguinte. A gente tá finalizando aqui, né? Pô, sensacional. Foram quase 2 horas que passaram voando, Rapidinho, né? né? Rapidinho. Muita coisa, muita coisa. E é isso, tá? Essa vai ser a resenha, tá? Então a ideia aqui é sempre, quem sabe nos próximos a gente tem alguns convidados especiais, alguns ex-jogadores, não sabemos. Quem sabe aí pra gente poder Quem trocar. sabe, meus Quem amigos? sabe? Mas eu Quem vou sabe? Quem sabe? Que jogo, amigo. Bem, amigos, pensou no programa da Band de ontem, meus amigos. Você sabe imitar o Neto? Ah, o Neto tem que gritar, né, pra imitar ele, né? Isso aqui é verdade. Seus mano. orelhudos. Eu não sei, não. Tem que chamar o Mini Neto pra ir no programa. Quem sabe ele vem no programa. É o uma Mini Neto. boa, Mini Neto é bom. boa. Essa aqui é a verdade, meu irmão. E o que vai ser legal vai Eu ser... dou na goela. É isso aqui que a gente tá fazendo aqui. É uma conversa aqui entre amigos e a gente tá falando, vamos dizer, Cada um passando do seu conhecimento jeito, aí do pode- seu time também, né? É uma conversa de torcedor pra torcedor. exatamente. É uma É como- conversa de boteco aqui. E por isso que é interessante a participação de vocês aí. Pra participar junto com a gente e ter essa conversa de torcedor pra torcedor. Exatamente. E teremos quadro também, quadros novos, né, Dan? Oh! Teremos quadros também. Fique, ó, vai ser muita coisa. O ano tá só começando pra gente aqui no Bola em Jogo. E eu quero agradecer os meus 3 ilustres amigos. Dan Bet, obrigado pela presença, meu irmão. Cheguei! Cheguei, já tô indo, hein? Tô indo embora, hein? Obrigado, Julião, mais uma Valeu. vez. Aqui é Santos. Que Maior isso. de todos. Vai conseguir estar com a gente toda semana ou é difícil? Toda semana tamo aí. Opa, top demais. DM, o mais famoso como débil mental. Opa, quer dizer? Obrigado e vamos aí pra cima que tem muito conteúdo. E, mano, o DM manja muito de futebol, cara. Você é louco. Esse- Obrigado, viu? Eu que agradeço. Tô só anotando aqui, vou processar todo mundo aí. Galera, é isso então. Tamo junto e até o próximo Bola em Jogo. É nóis.